outro não me incomoda. Fala no outro não me incomoda. Fala nele, boa apetite. Église Nzambe apambola biso. Igreja, que Deus nos abençoe. Yo muto ye. Tu que vieste, Yo muto tandie lamba. tu que estendeste seu pano, Na ya bana yezawa. tem também dos filhos. Bongo soki yo bongi te etalinga te o. Se tua vida não melhorar, será que eu tenho a ver comigo? Oh, amen. Amen. Nga batinda nga opesa eloko mususu te soki koteya te. Me enviaram para dar, não dar outra coisa, senão foi somente a pregação. Nzamba loba Deus te disse na teya. para me pregar. Mateya kokoma sujet intercession. Pregação vai se tornar um sujeito da intercessão. Yo moko soki ozwi mateya. Tu próprio, se pegares a pregação, É como sujet intercession. vai se tornar sujeito da intercessão. Eza ngai te. Nem sou eu. Kobonga na yo eza ngai A te. sua melhoria nem comigo. Balobi folie à prédication. Isso é na loucura da pregação. Selon 1 Corinthiens Segundo 1:21. 1 Coríntios 21. Lokola mokili boyi koyeba nzambe na mayele ya bonzambe. Como o mundo não quer conhecer Deus na sua divinidade, Nzamba sepela. o Deus se alegrou Ko sauver ba croyant bato oyo bakondimela liloba. salvar os crentes que vão aceitar a palavra Na folie à na prédication. loucura da pregação. Ela kisi nzamba akotaka kati na liloba. Significa Deus Na prédication, anda entrar dentro da palavra. Mutu akondima Na kangolami. pregação, a pessoa que vai aceitar vai ser liberta. Eloko mosusu te. Não mais outra Po coisa. teme toza nango Porque o tema nós temos ezali ya préoccupation. é da preocupação. Nini nani bakokangola? Quem que vai ser liberto? Nani akokangola yo? Quem vai te libertar? Soki sujet ezali mutu ase préoccupe mpona likambo na ye. Seu sujeito é uma pessoa para se preocupar-se Ela kisi acerca de seu lelo assunto. mutu moko te azela bakangola ngai. Significa hoje ninguém vai esperar que seja liberto. Délivrance égale préoccupation na ye. Libertação igual a sua preocupação. Simba loboko na se lokola na makolo ya nzambe. Segura no chão, na terra. Nzambe na simbi na makolo na yo. Po likolo eza mosika mingi. Bana koyebisa ye. Começa a falar Deus. Liloba oyo bazoteya. A palavra que está Ekota yo ekoma sujet ya prière. entra torna sujeito de oração. Yango nde ekokangola yo. E que vai te libertar. Yango nde ekobikisa Que yo. vai te salvar. Liloba nde elati nzoto. A palavra que reviste o corpo. Yango nde okovivre miracle. E você vai viver que é milagre. Liloba oyo ekota ngai. A palavra entra dentro da Ekoma minha vida. sujet na ngai ya prière. Torna-me sujeito de oração. Nabika ngolu kota epai na yo. Minha essa graça vem de ti, Senhor. Bana obondela. Começa a orar. Tombola loboko likolo po nzambe aza mosika mingi. Dá a tua mão direita em cima, porque Deus está muito distante. Likolo eza mosika. O céu é muito longe. Napesi loboko osimba Eu ngai. dei a mão que segura, Senhor, me segura. Tombola loboko na yo. Exata a sua mão. Likolo eza mosika O mingi. céu é muito longe. Simba ngai. Segura-me, Senhor. Yo kosimbaka nzambe te. Tu não pode segurar Deus. Elakisi besoin na yo nalingi kaka te. Significa teu desejo. Yo nzambe simba ngai. Senhor, segura. Soki nzambe asimbi yo ayoki yo mawa. Se Deus te segurar, vai ter misericórdia de ti. Oyoka mateya mpona mutu mosusu te ekozala ya yo. Tu vai ouvir pregação nem para outra pessoa, vai ser teu. Ekokoma sujet ya prière ya mutu mosusu te ekozala sujet na yo ya de prière. oração para outra pessoa, mas teu sujeito de oração. Bongo loba amen na bakri ya jubilé. Ok, tofandi kasi. Sentemos. Tofandi. Sentemos. Nzambe apambola biso. Deus nos abençoe. Ok, tozalaki na grand thème la préoccupation. Grande tema como a preocupação. Balobi eza état d'esprit. Diz, é um estado de espírito. Ya mutu oyo aza na temps ya kopesa gauche droite te. Uma pessoa que não tem tempo de dar a esquerda como a Préoccupation direita. eza mutu oyo azolamba. A preocupação é uma pessoa que está cozinhando. Atie deja fufu na mai. Já colocou
fuba ayoki dentro da bitumba água. libanda Como ouvir luta lá fora, soki otiki se tu deixar, fufu ekokoma yo mbuma o fundo vai tornar bola. préoccupation mutu azalaka na A yango preocupação o homem tem ntango azolamba wana quando ele é cozinhar. yango nde okozala nango E tu vai ter. préoccupation ya mwasi oyo ayoki mpasi ya A kobota preocupação de uma mulher que sentiu dor do parto. soki mutu ya mwana ekomi deja na makolo Se a cabeça do bebê já está nos seus baixos ata pés, azalaka na zuwa ya mobali na ye abala mwasi mosusu pode te ser que ele ainda tenha muito ciúme do esposo para não manter na outra minute mulher. wana eza ubien Naquele momento, akanisaka assim, eloko não. mosusu te soki nakufa ubien nazobika Ele não vai pensar mais noutra coisa, daí que você vai salvar ou préoccupation vai wana morrer. nde nzambe azoluka Aquela preocupação que Deus balobi tá soki precisando. ote préoccupe Ou disser que se tu se preocupar, na likambo oyo etali vi na yo uma coisa que te pertence à sua vida, attention na nsima kuna fois passe na uti bato nyonso bazalaki kuna bayokaki eloko te o vez passado, as pessoas que totuni estavam lá atrás, toteini nalobi ninguém toyoki ouvia a eloko te pregação. mpo na bana makelele Perguntamos, ouviram o que disse? Não vimos nada através do barulho das crianças. bolesa bana te ntango bazoteya Você não pode dar comida nas crianças no momento da pregação. moto nyonso amema mwana na ye Cada pessoa leva seu filho ou filha no seu corpo. bofutisa bato tike ya pamba moto moko te ayoka eloko na se ya nzete Fizeram kuna. a pessoa pagar transporte em vão, ninguém acompanhou pregação. tala bana na bino bazokende Veja, os deja filhos já estão a andar. claudine mosala nini tolobi bozosala Cláudia, o que nós dissemos que você vai fazer aqui? oza na mwana na yo aza mobulu azalela yango na ndako na yo Tem aqui teu filho, filha, é traquino, lhe pega, tem que ser na sua casa, aqui não. basi baloba na biso na eglize ya papa markis balobi eza na esprit ebimisaka bana Já tinha nos falar que na igreja do pastor Marcos tem um espírito que vai sair as crianças fora. botika bana bayawa bato ya misala mabe bazawa bana na bino ya misala mabe bazawa Deixa as crianças vir aqui. Aqui tem pessoas de más obras, também vossos filhos também com as más obras. mutu esengeli ase préoccupe na likambo etali ye O homem deve se preocupar no assunto que tem a ver com a sua vida, na vida dele. soki okoti ozwi conscience ya likambo na Se yo tu se mergulhar, entrar, tomar a consciência para o teu assunto, opesa valeur na mosala oyo tu vai valorizar este trabalho. mpo mituna ezalaka bongo bozwi nini Porque as boza ye perguntas eglize é, bosambelaka o que você bozwi tem? nini Adquirir a quê? mokolo moko te Você kozwa não vai eloko igreja. na pari ya nzambe Assim, nem um dia você vai ter algo na parte do Senhor. soki préoccupation eza Se te não há preocupação na sua vida. lelo bateyi bango Hoje eles lelo pregaram, bayoki hoje ouviram. nani bateyi Quem que pregaram? awa bayaka mpo bateya motu Será que aqui costuma vir para pregar? balobi Uma pessoa? ignorant Disse ignorante. abangaka kaka Somente eske makambo na ngai medo. ekosimba Será que a minha escola amona vai dar kaka certo? lion Somente anda ayokaka com kaka mbula somente anda ayokaka com kaka chuva. malili Somente anda sentir frio. balobi olingi opesa valeur na nzambe oyo Disse, osalelaka quero valorizar o Deus que você anda a servir. mikolo nyonso Todos nzambe os likambo na dias, ngai likambo na ngai Senhor, meu assunto. masumu mpe Os tika pecados também bongo deixa. ekokomisa yo motu monene E que vai se tornar um homem grande. nani akose préoccupe mpo na yo Quem vai se preocupar para a sua vida? vendredi bateyaki biso ete ezali obligation E na sexta-feira nos pregaram disseram que é a eza preocupação. devoir ya motu É nyonso uma tarefa de todo mundo. kose préoccupe Cada pessoa deve se preocupar. koluka nzambe Procurar Deus. topesaki exemple Dê-me um exemplo. soki papa akotisi yo classe Se papai te meteu na escola para tu estudar, na maternelle abandi koyekolisa yo na pré, Basukoli começar a bani estudar, ele vai te kolela. ensinar. Tanto dá okomi na banho, você première chorar. deuxième troisième Primeiro, segunda, kino terceira na classe. sixième balamusa yo Até na lisusu sexta classe vão te fazer na acordar première novamente. co na deuxième kino na sixième des humanité Sétima até papa bana kolandela yo na décima lisusu segunda, pai ntango vai te okozwa acompanhar. liputa na yo Quando você olati pegar seu uniforme pai, na ndako em casa oyo usaste olongoli uniforme. olati eloko mosusu okei na liputa chega lokola lá mwasi com ya ndumba pano, você tira eta uniforme, lisusu papa te mete o pano, awa tipo uma mulher préoccupation livre. ezali te mpo papa alobi mama alobi Aqui preocupação não é porque o pai Ko falou, a bonga mãe na falou, yo. não. A sua melhoria, kolela na yo o teu choro, ezodependre ya desleixado na yo tá dependendo da forma você vai se desleixar a sua vida. ou bien komipesa Ou na a yo forma você vai se entregar.
Awa te. Aqui não. Na bandako. Nas casas. Na mitema. E nos corações. Na misala. Não que no Na serviço. makanisi. Nos seus pensamentos. Mutu akanisa kaka mabe. Homem somente pensa mal. Akena kaka na manzela ya mabe. Somente vai no mais caminho. Me olingi nzamba sala. Mas quero que Deus opera. Devoir ya mutu. A tarefa do homem. Kobonga eza devoir ya Sua mutu. melhoria é a sua Na tarefa. realite ndenge toyebeli nzambe oyo. Na realidade, conforme nós conhecemos este Deus, Kobonga na yo. a sua melhoria Eza devoir na yo. é a sua tarefa própria. Kindoki eza lisuna eloko A te. bruxaria já não tem mais Soki nada. baloka yo. Se te feitiçaram, Me eza na makila etanga. mas tem o sangue que dirá morte. Bayebisa biso sikoyo Deus da minha vida. Disseram que Eza te Zambe makambo é ya a vida bakoko na ngai te. Não é mais Deus assunto da minha dos vida. meus antepassados. Zambe é bom inanga. Ndenge ovivre makambo ya tata na yo. Como você vai viver as coisas de seu Oyo seu tata pai? azalaka yango nga na Porque za. o pai é Na Deus ndenge ya também malamu sou. wi. No bom sentido, Me tá na ndenge bom. ya mabe te. Mas no mau sentido, não. Jubilé O júbilo ezali parmi bafete ya bayuda. é dos meios das festas dos Bafete eza judeus. ebele. Havia Me na muitas kati na yango eza na festas. fete moko babengi jubilé. No meio dessas festas tem também festa que chama júbilo. Soki totangi na Levitique 25, Se lemos no livro de Levítico 25, a partir ya verset 8 a 10 partir de tokomona. 10, 8, Soki aí, tolandi na Levitique 26, no 26, tokolanda mpe tokomona. e vamos ler, vamos ver. Na verset 13 ya No Levitique versículo 26, de Levítico balobi kaka 26, nzambe nde disseram somente Deus atelemisaka bato oyo baza que courbe. vai levantar pessoas que estão curvadas. Prophétiquement nzambe ayebisa biso E profeticamente Deus tem nos dito ete esclave position azalaka na yango a eza posição boye. do escravo é Nani assim curvada. akolongola yo na etat servitude? Quem vai te tirar no estado de servidão? Kaka nzambe Somente Deus. yango nde jubile Eki chama elakisi jubilo. lokola omemaka kilo mingi Significa que lokola você oyokaka transporta pasi na peso, motema com a sentir pasi dor no wana coração, ekomisa yo boye. aquele dor, Bobele tornar-se nzambe nde curvado. Somente akoki Deus kotelemisa yo mutu. que pode te Nini levantar a kotelemisa cabeça. mutu oyokaka kaka Quer soni que levantar a cabeça ozaka mutu ya somente pasi vergonha, oza uma mutu ya pessoa kolela sofredora, oza uma mutu pessoa mutu de mutu choro. mutu libota mobimba. São situações soki toda a família. soki ondimeli nzambe oyo Se tu aceitar este Deus, akosilisa likambo na yo. ele vai acabar teu problema. yango balobi jubile É por isso que chama aqui júbilo. oza koteka kokunda É deja já vendido inteiro. ata nasali nalongaka te Posso trabalhar, ata mas não nateki vencer. basombaka te Eu posso soki vender, não nasombi comprar. nabenefisiaka te Se eu comprar, ata não dá nabali benefício. mobali nasali ye eloko te Eu posso casar, alukeli nga mas não problème fazer nada. mwasi somente nasali ye viver eloko te problema. akimi na ye Mulher não lhe fizeram nada bowumbu wana fugir. bowumbu Isso é escravidão. jubile O júbilo, kino makambo ekosila até essas coisas posibilité acabam. ya kosilisa makambo oyo na se na moi ezali Há possibilidade de oh acabar amen esse assunto. eza aqui likolo embaixo te do céu. awa na se na moi Não é lá no céu, mas bato aqui oyo balela embaixo do wana céu. As pessoas que choraram, posibilité ya koyemba há nzembo ya possibilidade sika ezali de cantar nova nzambe apambola biso ok tozotanga liloba na nzambe Vamos ler a palavra de Deus. totanga liloba na nzambe yaka na kaye totanga na genèse Vamos ler no livro de Gênesis. genèse 2 fongola. Gênesis 2, verset 25 versículo 25. genèse 2 25 Gênesis 2, 25. genèse 3 verset 6 à 11 Gênesis 3, 6 até 11. nazotanga nanu Amen. français louis II Em língua francesa, Luís. genèse 2 tolandi Vamos acompanhar. genèse 2 25 Gênesis 2, 25. l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 3, verset 6. Gênesis 3, 6 à combien? 6 6 à 11. até Totangi. 11. Vamos ler. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu »
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 2, verso 25. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3, verso 6 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. A mulher viu que a árvore era bonita e que a sua fruta era boas para comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Ai, ponho uma fruta e eu como. E dei ao seu marido, e ela deu ao seu marido, e também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que vocês estão? O homem respondeu: eu vi a tua voz quando estava passando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. 11. Ai, Deus perguntou: e quem foi que te disse que você estava nu? Porque por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi comeres? Palavra do Senhor. Amém. Mobali na mwasi bazalaki bolumbu kasi bazalaki koyoka soni te. Mwasi amoni ete nzete yango ezali na mbuma ya elengi mpo na kolia mpe kitoko mpo na kotala, mpe yango ezali malamu mpo na kopesa mayele. Yango wana akamati mbuma moko mpe alei, apesi mpe mobali na ye, bongo ye alie yango. Tango basilisi kolia yango, misu na bango efungwami, mpe bayei koyeba ete bazali bolumbu. Bakamati makasa ya nzete ya fige, batongi yango lokola bilamba mpe balati. Na pokwa tango mopepe ya malili ekomi, bayoki Yawe Nzambe azali kotambola na kati ya elanga. Bakimi ye mpe babombani na kati ya banzete. Kasi Yawe Nzambe abengi mobali, atuni ye: ozali wapi? Mobali azongisi: nayokaki yo ozali kotambola na kati ya elanga. Bongo nabangaki mpe nabombani mpo nazali bolumbu. Yawe Nzambe atuni ye lisusu: nani ayebisi yo ete ozali bolumbu? Olie mbuma oyo napekisaki yo. Liloba na Nzambe. Amém. Tobeti maboko mpona liloba na Nzambe. Tofandi Ente. wana ata soki tolobi elali balobi nini na koteya. Se nós podemos perguntar a mamãe Lali o que disseram nessa leitura, ela vai explicar. Ata tolobi efrazi batei nini na Podemos koloba. perguntar a frase, ela vai falar. Tokoloba, hein? Será que vamos Soki batuni okoloba, Se te perguntar o que tokoloba. a leitura... Ok, sous-thème na biso Nosso subtema ezali la couverture. é a cobertura.
soki ote préoccupé Se tu se preocupar, eza na eloko kozwa tem algo que você vai receber. couverture É a cobertura. soki liputa balobi ezali mpona kocouvrir soni Se o pano disseram que é para cobrir a vergonha, bongo couverture agora a cobertura. couverture na Couvertura. définition c'est la grande pièce d'étoffe couvrant les lits ezali elamba ya molai oyo ezipaka mbeto É pano grande que costuma cobrir a cama. se plaçant au-dessus des draps elakisi mbeto yango otie drap après ozwi blankete wana otie E você lá na cama, estendeste primeiro lençol, depois pegaste coberta grande, tapaste. drap eza eloko mosusu O lençol é outra coisa. soki bokomi na elanga bato nyonso bakimaka drap No tempo de frio, todas as pessoas costumam fugir lençol. me na préoccupation Mas a preocupação, eloko okobénéficie a coisa que tu vai beneficiar eza couverture é a cobertura. oza na mbeto Estás na cama, oza na drap tens lençol, oza mpe na tem couverture também coberta. couverture lokola protection Ah. entre parenthèses Cobertura como uma proteção, entre parênteses, lokola défense como uma defesa contre ... contra ponto. défense Defesa contre eloko x contra coisa X. contre malili on A dirait defesa contra o frio, contre bangongi contra mosquitos, mais eza différent na drap de lit mas é diferente com lençol. soki moto ase préoccupé Se é uma pessoa se preocupar akopesa valeur epai tata na e ye valorizar o seu pai, ata bato oyo balela pode ser balela as pessoas que já choraram, bakozala couvert vão ser cobertas. na texte oyo E neste toyebi texto, histoire ya nós création conhecemos a história da criação. moto ayebi te auta wapi A pessoa não sabe aonde que ele veio. basali ye Lhe criaram, lhe asutuki fizeram, azotala assustou, tal, lhe atacou. diferent na banyama Diferente com os basaleli ye animais. mwasi Lhe fizeram que a mulher, asexclame oh, ele moto oyo aza disse, lokola ngai esse é como eu, essa pessoa. bazwi baplace ye na E elanga colocaram dentro do jardim. elanga ayebi mutu na makolo te É o jardim que ele não conhece nem a cabeça, nem o princípio, bazwi ye nem o baplace fim. ye Só foi colocado. balobi mpo agarde Lhe disse para A guardar, cultiver. cultivar. kocultive wana Cultivar eza te kocultive ozwi obandi kokata banzete na kesala elanga não é cultivar porque eu estou a cortar árvores assim para porque estou a lavrar, não. te Semear, não. kocultive Cultivar eza lokola suki é como o cabelo. mpo nzambe azointerprete awa nini Deus kocultive está a interpretar aqui o que significa eza lokola suki ya cultivar. É elali como o cabelo da mamãe Elali ebebi estragou-se. akosombela yango babiloko Ela vai comprar as coisas, abandi kobongisa yango ezonga começar lisusu a normal tratar o cabelo para voltar no yango bom nde estado. kocultive Se wana chama cultivar. tozolanda Estão a acompanhar? eloko basala deja A coisa já feita. oyo okuti matiti eza Vem osangisi encontrar omemi lisusu na se ya aqui, nzete você vai levar embaixo ezala da árvore. composte E para ficar aí completo. kocultive wana eza te kokende na É bilanga cultivar não elakisi ir ntango na lavra. oyoki liloba na nzambe Sino quando tu ouvir eloko nini okosala oza oblige o que vais kocultive fazer? yango Tu deve cultivar a bolanda palavra. message bolanda Tá acompanhando a mensagem. liloba oyoki yango obandi A kocultive palavra que tu obandi ouviste, começa a kotravaye cultivar e trabalhar. kodevelope yango Oh, bateyi biso desenvolver boye assim, elakisi quando boye pegar elakisi significa boye assim, significa essa parte significa mpe assim. ogarde yango Tu deve guardar. moto oyo baplace wana A pessoa que elakisi colocar, fo mitu esala cabeça deve funcionar. mpo ozwa couverture Para conseguir a cobertura, na minute oyo neste minuto, ifo motu esala cabeça me deve wana trabalhar. ezalaki basali Aquilo já deja era feito, preparado. ntango batikali Quando ficaram aí, 2-3 jours 2, 3 dias, elanga eza ya biso e a lava nos pertence. nyoka alingaka bolamu ya motu te Serpente não gosta bem do homem. bible elobi azalaki mayele A Bíblia- mabe A koleka Bíblia diz ele que é parmi banyama nyonso nzambe no meio akrea de todos os animais que Deus criou. aye atuni Ele mwasi veio e perguntou. eza a ya Deus, solo será que é nzambe verdade? aloba bolia te Deus tinha dito para você ye não alobi comer. te aloba Ela tolia disse não. toliaka mpe nyonso Disse para nós apart comer nzete tudo. oyo eza na katikati ya elanga Além abi da árvore tosimba estar no meio te da lavra, tosimba para kutu não te tocar. soki tole Se nós comer, tokokufa vamos morrer. nyoka alobi ne nada Serpente disse ele ocultar.
bokufa te não vão morrer. miso ekofungwama Os olhos vão se abrir. bokokoma lokola ye. Vocês vão se tornar como Biblia ele. elobi ntango kaka A Bíblia bafungoli ye diz, matoyi quando lhe nenemi abriram o ouvido oyo do otielaka inimigo, matoyi que você costuma directement ye olhar asimbi o ye te ouvido. nyoka asimbi eve te Serpente não segurou a Eva. kaka kofongola oyo bafongoli ye Somente acultive ye de cultivar, atravaye ye Lhe trabalhar na mente directement na monde na ye dela. Diretamente no mundo dela. afongoli ye miso E no mundo dele, ele abriu os olhos. afongoli ye mayele Ele ya abriu kuna. a inteligência de lá. Pourquoi okenda na ndako ya nganga Por que foste na casa do Kimbanda? ondima makambo na ye Aceitaste Po soki onyati. do Kimbanda? ya kotravaye Porque yo se tu pisar no terreno, aofongola vai te miso trabalhar, vai te abrir os aofongola olhos, mateyi vai te abrir também os matoyi ouvidos. okobana kodute E vai começar a ekokozala duvidar. oyo bateyaki biso yango nde eza Pode bien ser, será que nos pregaram ou bien aqui oyo ya koto ya ou kimbandelo desse lado aqui do Kimbanda? on dirait ye mpe alobi vrai Talvez ele também falou verdade. acultive yo Que cultivou atravaye seus yo ouvidos. soki Trabalhar seus ocultivaka ouvidos. avant Se tu Ele não pensa aí tanto, é. não puder lhe dar tempo acultive ye que cultivou. bible elobi A Bíblia diz, bato yango ndenge bazalaka na bango aquela pessoa conforme que eles são. bazalaka na bilamba na nzoto te Eles não têm roupa no corpo. bayokanaka soni te mpo miso eza ya kokanga Eles não sentem vergonha porque são os olhos tapados. azomona mutu normal Tá vendo que é homem normal. bandoki bayebi oyo alati sous-vêtement ya rouge Os bruxos conhecem. Essa aqui tá com cueca vermelha. azoseka ye Essa wana aqui tá- kweka ya aquela vermelo aí, essa mutakala rouge, penza Tá nu. bango balobi bamonaka bapaster na shere ela diz paster que- wana tolongola ye Anda, bilamba que o paster lugar azala ya tudo. mwasi azala ya Vamos mobali lhe tirar roupa. elakisi mutu Seja akoya mulher na ou homem. biloko na ye travaye A pessoa vai vir soki com as mutu coisas yango paster preparadas. aza faible Se o pastor é bamoni ye fraco, mobimba na vão ye lhe ver todo ele inteiro. soki otuni ndoki Se tu perguntar a um bruxo, otuni ye awa ele perguntar aqui. eza nde oh. Como que é? eza te baloki ye Não lhe feitiçaram, ye moko nde ele próprio. paster wana asimbaki na Aquele esika pastor basimbaka segurou te aonde que não pode tocar. mutu wana asimbaki esika basimbaka Aquela pessoa te tocou aonde que não pode elakisi tocar. liboso na ye oza bolumbu Significa diante dele, ozotambola yo na bilamba Tá andar com a me na roupa, monde ya fisicamente, nzambe mas no mundo ndenge espiritual, akrea mutu na conforme ressemblance que na ele image criou na o homem ye na sua imagem, sua envelopa semelhança, ye na gloire ele lhe revestiu com a glória. oyo azomona gloire na Esse aqui nzoto tá ya vestindo a moninga glória, oyo no corpo azomona do outro. gloire Esse também tá me vestindo a enemi glória. alingelaka mutu gloire Mas te inimigo não gosta da glória do homem. aza oblige kodepouye Ele é yo obrigado de te despojar, de tirar toda a roupa. soki ote préoccupe yo moko te depouye na tu biloko oyo ya Não buzoba se preocupar se enemi sair, akodepouye lisusu tomar eloko as mosusu te coisas. Enemy não vai te tirar nada na sua vida. balobi nini Disseram que abandi kofongola nzambe aloba bo Ele afongoli ye mayele abri a inteligência. mbuma oyo ya solo Ah, esse tomonaka yango é soki ezala kitoko Ah, boye final, tokomprena é bom. nanu te Ah, não quero tozala compreender. kaka lelo kaka ntango ozoloba wana nde na Nós tocomprendre entendemos. asepeli na Se mbuma agradou com a fruta. abuki ale Comeram. bible elobi apesi diz, na mobali azalaki Deus pene na ye está no seu lado. bango mibale Eles dois, base retrouve eles Oh. se encontraram. wapi bilamba Oh, onde tem roupa? wapi bilamba Onde tem roupa? mutu na mutu azoyoka soni E na cada ndenge na vai ye sentir vergonha na sua própria yango maneira. bazoloba couverture Dizem que vai dizer que a cobertura, couverture cobertura, oza oblige kote préoccupe és obrigado a se preocupar mpo oluka para couverture procurar uma cobertura. eloko ya kozipa A yo coisa que vai te tapar. mpo oza lisusu te ndenge ozalaka Porque você não sabe mais conforme era. couverture na sentido bazoteyela yango No yango wana sentido de pregar a cobertura. yo moko oteki cope Tu próprio vendeste o código. ote retrouve sans bilamba Quando és sem roupa, mpo olata elamba para tu revestir novamente a oza roupa, oblige és obrigado kote préoccupe de se preocupar. nzambe kino na kolata Senhor, quando soni eu vou esila vestir, ngai para terminar pasi esse esila vergonha, ngai para o sofrimento minyoko acabar. esila ngai O sofrimento awa acabar. mutu moko te azobenga na bato na Aqui jardin ninguém está a expulsar a pessoa dentro do jardim. masumu São os pecados elongolaka mutu bilamba que tira a pessoa a roupa, ekimisaka ye mosika na que nzambe lhe afasta bato oyo longe de Deus. bamesana deja na As nzambe pessoas já se acostumaram com eri Deus. nini nzambe akoya ayaka na quando bapokwa vai chegar lelo na tarde? ntongo lokola ya ye Ontem te manhã como o ele yo não veio, komprena nanu te você não ayaka na entendeu isso ntongo ainda. te Ele não ayaka vai vir de bapokwa manhã,
ayaka bapokwa yo comprena te kala te nzambe azoya akoyebisa biso eloko a pouco vai vir, vai nos falar algo. me mokolo yango Mas naquele dia, soki bilamba elongwe yo quando roupa te sair no corpo, okozela lisusu nzambe e te você não vai esperar mais de Deus. lingala elobi bien O Lingala falou muito bem. bayoki Ouviram? nzambe azoya Deus está vindo, kotala bango eles visitaram, bango balongwe eles se afastaram. esika atika bango Deslocaram aonde que eles deixaram. bakei libanda Foram lá fora. Adam oza Aonde wapi está Adão? ngai yeyo Onde está? nayoki mongongo na yo ozooblige kopesa detail nini elongoli yo És bilamba obrigado de dar detalhes. nzambe aza Tirou mayele roupa. Deus é muito ayebi esperto. oza wapi Ele sabe aonde tu estás. naza lisusu wana te Tu mans aí. nini yango O que aconteceu? olie eloko napekisa yo Comeste a coisa que é proibido. bilamba elongwe ngai Roupa saiu. Não tem mais roupa. moto abuki makasa ya A fige pessoa tirou folha de figueira. abandi kotonga mpo na Começou a lata cozer pra nzambe alobaki egal vestir. travail O Deus disse nde que ebandeli trabalho. mutu komipesa mosala É yango no wana princípio que o homem começar a se dar o trabalho na sua vida própria a partir daí. soki bilamba elongwe Se a roupa afastou no seu corpo, eza na eloko obandi tem algo que tu iniciaste a fazer. mosala O trabalho. mosala ebandi O trabalho começou. mutu moko te apesi yo mosala Ninguém te deu trabalho. yo moko Tu próprio. masumu epesaka mutu mosala Pecado, oli trabalho na okilitive pessoa, no lugar de okanyisa cultivar. avoka ekwei pensar, nake na é zwi abacate, não, etaki manga Ih, manga tá aqui. mpo ete totia yango na mashine Pra colocar tomema yango soki wapi basalaka máquina basumu aonde uyo fazer. mosala na yo yango wana Porque o sumo, okilitive todo trabalho de é manga cultivar, kino ekoma sumu de manga de abakati sumo. abakati kino ekoma De abacate. nini basalaka até baproduit fazer batielo ya batido, suki ou do produto do cabelo. chokolate É o chocolate. kakao kino ekoma shokola Cacao mosala até yango pra wana chocolate, o trabalho nzambe é asali deja O Deus yo já fez ozokiltive tudo. babiloko Você wana começar a cultivar nzambe as coisas akuta yo já feito. olie soki a periode oyo abakati eza lisu te No lugar de eu te encontrar, nzambe como tem ayebi mais ndenge abacate, nini Deus okoconcevoir sabe. abakati Como tu vai kokiltive yango wana conservar muito bem abacate. omelaka kaka sumu 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 Somente sumu você sumu beber sumo. mpo ozokiltive Porque você está me soki osali masumu Mas tu cometeu otamboli na pecado, nkontre oyo nzambe aloba andaste com lebi ya que Deus mosala quer dirigir, yo moko é o oyebi princípio do oza trabalho. témoin És makambo nyonso testemunho. ebeba ngai Todas ntango as nasala coisas masumu estragou ye. quando eu cometi pecado. eza ndoto te Não é um sonho. soki bango bilamba elongwa bango Se eles roupa sair no corpo yo deles, mpe oyebi e tu também debi ya sabe, mosala na o yo princípio do teu okomi kosala na trabalho. motoki na motoki você está trabalhando pelo depuis suor. mokolo oyo Desde osala aquele dia masumu que tu cometeu os pecados, eza debu ya mosala é o princípio do trabalho. ekomi koluka Agora, ezalaki nango awa procurar estava eza mesmo lisusu aqui, te já não tem ezalaki mais. nango Estava awa mesmo aqui. ifo na gene Eu 10 devo jours jejuar 10 dias mpo nzambe apesa ngai para eloko que Deus me dê qualquer coisa. Te. Não. na monde ya culture No ya mundo do kokiltive wana cultivar, okokaki kosala bagene te mpo bapesa yo tu eloko não akolia podia jejuar para te dar algo para você comer. okosala juju te mpo ozwa elamba ya Não kolata pode jejuar para você ter roupa para vestir. te Não. na monde ya préoccupation No mundo da preocupação, ekomi punition tornou punição. ekomi punition Tornou punition. ozooblige kosala És mosala obrigado a trabalhar. yango nde na motoki É por isso pelo suor. na motoki No tokolia suor vamos comer. olongwe na culture na kocultive eloko nzambe asala deja kino na a travail Deus até chegar no ponto de trabalhar. eza différence ezali Há uma diferença aí. awa bosala noki pardon Aqui, lelo toteki vai te rápido, como nós ozwi não yango vendemos. Já beneficiaste? ozwi Já. soki oteki te Se tu não soki vender, nasali kelemba te mpo na se não renforcer fazer que Chiquinha na ebandeli para ezalaki reforçar. bongo te No princípio não era assim. na ebandeli nzambe asala No deja princípio Deus já tinha feito tudo. yo olokotaka kaka Você começa a apanhar somente. bana kokanisa ntango ozalaka bien na nzambe Começa a pensar quando estava com um bom relacionamento com Deus. obana kokemba ndenge ozokemba Será que você estava sofrendo conforme está sofrendo hoje? balobi ntango basali masumu miso efungwami Disseram quando eles pecaram, os olhos se abriram. tozwi solution Ah, já temos solução. mutu alingaka na ye bongo Oh, makasa yango oyo tokotonga Tá aqui, folha de figueira, vamos na dizer. ndenge oza na yo Conforme estás. oyebi te ndenge batekaka Não sabe como, oyebi te ndenge como não basombaka vender, como não olingi comprar. kaka Quero obanda somente começar.
nani ayebisi bino? Quem vos disseram? Wana soki opesa raison mwasi alobi Se vai dar razão porque a mulher... vendredi bateyaki biso obligation ya kokangama nzambe. Será a obrigação de Il faut kozwa attitude ya Ruth. Kotindika ngai te. da Ruth. Mwasi azoya na mbuma A mulher po apesa com a yo. fruta para te entregar. Okoyebisa ye te kotindika ngai Tu te não pode dizer, não me bilamba impressiona, elongwanga a roupa me sair. mpona nini ozwa olia. Por que recebeste e comeste? Nzambe mutu apesi yo mwasi. Deus te deu a Me mulher. ntango alobi kolia te Quando disse yo para não ozotosa comer, mwasi plus que nzambe. você está obedecendo a mulher mais Awa que Deus. mutu nyonso oyo akotosa te Agora aqui cada pessoa que não vai obedecer. bilamba ekolongwa. roupa Awa vai bazotuna te nani abandaki Aqui, não ata tá opesi na yo perguntando raison. começou. Olobi yo ndenge ezawa eza ngai te. Mwasi mpe alobi eza ngai te nyoka. Disse não sou eu serpente. Yango É punition por isso a punição. bazwa te. Não, Est-ce que nzambe aza na affaire ya nani ale será que Deus tem a ver ou quem bien nani comer abandi? ou quem começou? Soki yo oza kiti Se és uma cadeira, yo soki balongoli yo Si te oza afastara. exemple é, na punition oyo já o exemplo desse elakisi osalaka mosala te olokotaka mpe você não trabalha, você anda apanhando. soki te oza oblige koluka couverture. Se não, és obrigado a procurar cobertura. Bobima Assai, objectif ennemi miso efungwama para os olhos seja aberto. po emema bino Para libanda vos levar fora. po ye aza na kanda ndenge basala yo Porque ele moto está com a ira conforme te criaram homem. oza bolumbu oyebi source ya nidite na yo Conhece a fonte da sua nudez? oyebi kanteske bilamba elongwa yo Sabe a quando tua roupa sair no corpo? soki olukaka raison Se você não procura razão, me awa bazotuna te nani aqui nani não estão perguntando olingi quem osala é quem. lokola rite kotindika ngai Quero te fazer como a Ruth, não me impressiona. yo moto okoyeba Você que sabe. nayoki mongongo na yo Eu ouvi a sua voz. baninga balukaka nzambe yaka Outros não procuram. yesu Deus yaka awa na esika oyo biso tokosenga ngolupe molimo me yo lobi nzambe koya te Você, o Senhor não vem, não se aproxima. différence Há uma diferença. passe Oh, baninga yesu yaka os awa outros, Jesus ntango vem. tozotanga liloba na nzambe ezala Nós estamos awa assim da palavra de ntango Deus, vem cá tokokontinue presente. ezala awa Quando vamos continuar ekobima junto conosco. biso na matambe pwasa tambwisa biso Oh, nos guia, nos leva. me yo lobi nzambe koya te pardon Você, malamu Deus, nzambe não akokuta vem. mutu awa Oh, te deixa eu encontrar pessoa aqui. toyoki mongongo tokimi Ouvi uma voz. combien bokimaka tokoya lisu na ligi te makambo bateyaki eza ya ngai oyo na konfesaki wana soki okonfese yango bakoteya yango As coisas que eu confessei. Se tu confessar, vão pregar. na bangi Eu temo. mpo naza Eu temo bolumbu porque estou nu. ifo mutu ye moko ayeba O eta na homem de ye si próprio deve mpo oluka conhecer couverture seu ifo yeba estado. eta na Pra yo procurar cobertura. soki te seu na estado. periode elanga olukaka Se não, couverture te no tempo do na frio, periode ya não vai mbula olukaka procurar. couverture No te tempo chuvoso também não vai bana procurar. babelaka yo kaka bronchite Oh, filho, só yeba tem eta na bronco. yo mpo olukela yango Deve couverture conhecer seu estado para procurar cobertura. ntango mosusu bato mosusu bazomona yo bolumbu Talvez mebe eu naza na tô bilamba nu, mas naza eu na tenho bilamba roupa. Eu tenho roupa. et je me suis caché na batami yo Eu te escondi mesmo aqui. selon yo Segundo nzambe alingaka será que kopesa valeur na mutu Deus gosta de dar valor ao homem? soki oyebisi ye na batami yo Se tu falar, estou aqui a esconder-te. c'est vrai oza na ntango É kobatama verdade, nzambe será que tem tempo de se esconder Deus? ou bien azotuna yo kaka mpo apesa mwa valeur Ele ndambo está te perguntando para te valorizar. est ce que ayebi te esika oza likambo Será que osali ele ayebi não te sabe aonde tu estás? Quando soki ya kain ayeba fizeste? yango ya yo nde bayebi Se do te Caim ele tinha conhecimento teu, não vai conhecer? nani ayebisi yo ngai Quem moko que te disse? Eu ole comeste eloko badefanda yo a coisa que te proibiram. couverture elongwa mpo osala eloko badefanda yo Cobertura se afastou de ti porque na defanda yo bible defendre boye 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 defender-te assim, soki assim, osali assim. yango Se tu cometer, fazer, kokanisa te bilamba eza não pensa ainda tem roupa. bilamba elongwaka soki Roupa osali sai, eloko oyo tu nzambe fazer adefanda algo. ezanga Deus kombo deve ezanga ite moto proibido. apesa yango kombo Nem eu que vou dar nome. mokolo nasala boye Eu fiz assim, yango é nde por isso. nzoka bilamba eza te Filha, roupa já não tem mais. bakopesa kombo ya eloko te Não vão te dar nome daquilo que fizeste. nani akoyebisa yo Quem vai te falar?
Yo moko. Tu próprio. Oza témoin ya oyo ozali. És testemunho. 2 Samuel 12, Segundo Samuel 12, verset 1 à 13. versículo 1 até 13. Histoire ya Davi. A história do Davi. Davi abomisi soda na ye. O Davi fez matar seu soldado. Nzamba tindi prophète Nathan. Oh, Deus mandou o profeta Natan. Kende yebisa Davi wana. Vai, diga ao Davi, Ezalaki na bato mibale. havia 2 pessoas. Moko ezalaki na bampate na ye. Outra pessoa Na bangombe na ye tinha ebele. seus gados, ovelhas. Pobre moko azalaki na mpate moko Mas kaka. pobre tinha somente uma ovelha. Mopaya ye na ndako ya O riche. vem agora, visita na casa do rico. Riche oli asimba na bampate na O ye. rico, no lugar de pegar Eloko nas elongolaka suas bato ovelhas, bilamba a couverture. coisa que tira Eloko a roupa ezipa das bango. pessoas, que ele costuma lhes cobrir a cobertura. Oli asimba na bampate na No ye. lugar de pegar nas suas ovelhas, Akei epai akei kozwa mpate ya mobola moko kaka. ele foi na casa do pobre que tinha só uma ovelha. Auta a iko pegar somba aquela kaka ovelha do sika. pobre que ele comprou recentemente. Mobola wana abundi balikelemba. Pobre, lutou, Kosala lutou, bitoko. masikini, Kosala bilanga. Luando, Nazwa ata moko ya mwasi. procurar pelo menos Ekobota. que vai dar mais Riche aza nango ebele bangombe basoso. O rico tinha Ebele. gados, vacas, galinhas. Asimbi te Biblia Tinha lobi muito. asimbi na ya ye A te. Bíblia diz não tocou Ake nas suas kozwa coisas, não oyo tocou nada moko kaka ya nas suas mobola. coisas, mas Balobi foi tocado pelo abana pobre. kosheriri ye. Disse começar- Abana kolesa ye. Dava a lhe alimentar e dar Abana comida, komema ye na tolo na dava a lhe ye. levar no seu Azwa ye peito. azalaka ensemble na bana na Ele ye. vivia junto com seus Riche filhos. atiki ya ye. Mas Ake o kozwa rico mpate deixou moko que é kaka. dele, Aye alambi. foi buscar somente aquele Apesi muito pobre, mopaya na ye. deu no seu visita que estava lá em casa. Yoka Davi. Ouve agora, Davi. Mutu azomerite kufa. Esse homem merece a morte. Na bokonzi na nga. Eu, no meu reino, Mutu azomerite ele kufa. merece a morte. Po asali action Porque ya fez boye. ação dessa Azanga forma. mawa. Ele não tem Akozongisa pena. nanu 4 Ele empate. vai devolver Après ye primeiro moko quatro akozala ovelhas, lisusu te. depois ele Soki te também bato não basta. mosusu. Senão Bakosala outras lisusu pessoas balobi na royaume ya Davi. Vamos fazer novamente como Bato ele basalaka fez. badega Vai asalaka dizer bango no reino te. de Davi, Afuti ação nano do après nazoboma ye. Ele não anda a lhes punir. Balobi, Depois, c'est toi, cet homme là, c'est toi. aquele homem és tu. Tobeti maboko Mutu oyo azoprecisar couverture eza yo. A pessoa que está precisando da cobertura és tu. Bilamba elongwa A yo. roupa já se afastou há muito tempo. Couverture eloko eprotegeaka yo esi elongwa yo Cobertura, kara. coisa que te protege, poder te proteger. Eza há yo. muito tempo. Pesaka si 4 po okufa. Dá então 4 para você morrer. Ah, ngai. Oh, profeta alobi nzambe akamwe. Profeta disse, Deus Yo te ozali tirou. mwana moke. Você que era Akomisi yo criança, mutu. te tornou Apesi grande. yo kombo. Te deu nome. Basi ebele apesi yo. Te deu Soki muitas ezalaka mpe mulheres. moke olingi osenga Se ela abakisa também yo. pouco, ele podia te acrescentar mais mulheres. Ndenge osala likambo ya monene Mas boye como você vai liboso fazer ya uma coisa nzambe grande diante de Deus? eza liboso ya moto oyo osali te. Não é diante da Il pessoa faut que koyoka fizeste. eloko oyo elongolaka couverture. A coisa que tira a cobertura. osali yango epai ya moninga Fizeste na outra, yo ozokanisa osali epai ya estás a moninga. pensar, fizeste nela. Profeta alobi Nela. osali yango liboso ya O nani profeta disse, fizeste Porém, não diante sale de quem? nzambe boye. Diante de Deus. Por que fizeste assim a Deus? soki ezalaka moke olingi osenga bapesa yo. Se for pouco, tu podia pedir a Deus e te dar novamente. Obomi essa iri Mas bazobimisa uri na mbeli ya bana ya Amon com a faca dos filhos de Amon. barepete 3 fois. Repetiram 3 Mpona vezes. nini obomi iri Por que mataste Uri? na loboko ya bana ya Amon? Nas mãos dos filhos de Amon. Nzambe azosulinye bien. Deus está sublinhando muito bem. Eloko elongoli yo Davi Isso é bilamba coisa que te tirou roupa. obomi Davi. soda na yo Porque mataste seu me na soldado. bomoto Mas ye azwi mukanda pegou a botia ye carta. na ligne esika E bakoboma ye coloca na fila me onde epa pode nzambe matar. A Deus, alobi azomona te bato oyo babomi ye disse talvez alobi mpo na mataram. nini osimbisi baninga mbeli Disse por que maná segurar a faca nos outros? me moto abomi soda Mas eza a yo pessoa que matou soldado és tu. azomona na ye bagerie kuna te Não está a ver aqueles guerreiros. azomona yo moto obomi Está a ver moninga na yo você que matou o seu próximo. wana bilamba ekolongo ya baenemi te Aí roupa do inimigo não vai sair. eza ya yo moto É ekolongo tua roupa que vai sair. il faut luka couverture Tu deve procurar cobertura. otieli poison moninga E colocaste veneno no outro, bakomona wana te ele não vai lhe ver. bakomona yo moto ozalaki Vai na ver projet você wana que tinha aquele projeto.
bayebisi ye. Lhe disseram. Pardon. Wana aza na besoin ya kokufa te. Daí ele não estava aceitando a morte. Nakufa te. Não, para não morrer. Limbisa ngai. Me perdoa. Abebi nzambe alimbisa yo. Disse que Deus te perdoa. Mais conséquence, Mas a consequência, il faut bilamba elongwa. a roupa Mwana deve oyo sair. baboti wana. Aquele filho Oyo boti na mwasi ya mutu oyo bomi wana. ou que nasce com aquela mulher da pessoa Ye que pe vocês akokufa. devem matar, ele também, aquele bebê vai morrer. Eloko ya liboso, A primeira coisa, nzambe alobi. Deus diz, Nazobimisa basi na yo. eu estou fazendo sair Bazosala kindumba na misu ya bato. tão prostituídos diante Yo das sali pessoas. yango ya kobatama. Tu fizeste nas esconderijos, Eloko elongoli yo bilamba. a coisa que tirou Osali yango ya roupa, kobatama. porque fizeste Me nas nzambe escondidas. Mas Deus azobimisa basi na yo. tá fazendo sair Bosala tuas kindumba na bato. mulheres, tão prostituídos com os outros. Badega mosusu mwasi na yo azosala. Talvez Mobali na yo as mulheres azosala. vão fazer Bana esposo, bazosala. filhos, Bato bazosala. pessoas. Nzambe alobi Deus azozongisela disse, yo. tá te devolvendo. Apres nakoboma mwana yango Hoje apres. vou matar o próprio filho. Oza oblige koluka couverture. Eles são obrigados Nzambe procurar yokanga cobertura. mawa. Sem ter Place misericórdia de wana mim. balobi Aqui disseram, Davi. o Davi, Tango alobi mutu oyo esengeli akufa. quando tinha falado que essa Afuta pessoa balobi deve morrer aza para pagar, juge avocat. disse o juízo advogado. Mutu aza juge avocat ya likambo na O ye. homem é juiz advogado da sua vida. Esengeli akufa. Deve morrer. Balobi oza juge. Disseram que é juiz, Oza avocat ya likambo na yo. é advogado do Ela kisi yo problema. moko oyebi. Significa En tu tout cas próprio lolenge tem oyo conhecimento, naza, lolenge oyo natambolelaka. Conforme que eu estou, conforme que eu ando, Naza na bilamba te. eu não tenho roupa. Oza juge yo É moko. juiz de si próprio. Oza avocat yo É moko. advogado de si próprio. Davi akati ye moko. O Davi julgou Adam akati ye moko. O Adam En tout cas também naza julgou. lisu na bilamba te. Se é verdade, Nakoza na roupa, présence ya nzambe eu te. não pode estar diante da presença de Moninga alobi en tout cas mutu ya boye esengeli akufa. Outro disse, o tipo da pessoa, ele deve morrer. Il faut akufa. Ele deve morrer. Juge, O juiz, ba juge ya basi na mibali. está chamando juiz de mulher. Ba de homem. avocat ya likambo na Advogado, yo. seu problema. Oza avocat ya likambo na yo. És advogado do teu Kolobeti problema. en tout cas ndenge nazosala. Falar conforme tu a fazer, En tout cas nakokolonga te. eu não posso vencer. Naza na eloko te, naza na elamba te. Eu não tenho roupa, não tenho nada. Oyebi yango. Tu tem Mutu que... ayebi na ye. A pessoa sabe Couverture. a cobertura. Oza oblige ko te préoccuper pour couverture ese longwa yo kala. És obrigado a se preocupar porque já não tem mais a cobertura. Na nsima ya kobibisa basi na yo libanda. Depois Mwasi ya sair, mokonzi pardon ozaka as respecte ye mulher pe. fora. Basi ya mokonzi mulher- nini yango balukaka kozwa bana mibali ya mike mike. Ya solo. Gosta de pegar Soki couverture nzambe alongoli yo Se Deus te couverture. tirou a cobertura, Babiloko komona yango as wana. coisas vão viver aí. Ntango mosusu ozovivre yango. Talvez já está a viver essa Balobi na miso na yo moko. Você no seu próprio À la face du soleil. ou no seu próprio Yokani soki nzambe azosala na frente. nzambe soki azosala olungu yokanisi akokende kosala na kuzu Se te Deus tá te dando akosala na miso confusão na na sua yo vida, não vai fazer confusão fora, na sua yosala presença. nayo na secret Você tem segredo, me lungu akosala yo mas que vai te fazer na miso ya bato nyonso na presença de todos. bilamba elongwe te Mas roupa será que mwana tem oyo ou não? abotami akokufa O filho que nasceu Bobana vai kosouligner. morrer. Começa a le fils qui te ne mourra O teu bosouligne filho que yango foi nascido po vai morrer. message prophétique eza wana É aí que se encontra a mensagem olongwe profética. bilamba oza mosika olongwe bilamba mbuma na yango ekufi Estás longe, viaje roupa, conséquence wana ezali conséquence isso se chama a consequência. Esaïe 4:1 Isaías 4:1. soki bilamba elongwe Se roupa já saiu no teu corpo, kozala lokola basi oyo te não seja como basi ya Sion lolendo 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 As mulheres do Sion, nzambe alobi na kokata orgulho, bino orgulho, suki orgulho. na kopakola Disse, bino vamos putulu cortar na kosala cabelo, bino boyeboye vamos esfregar cinza, mibali na bino e vamos bakokufa fazer assim. yoka bango Vosso esposo vão Eh, morrer. tokokende ata obomi na yo Ouve mibali eles. Bolala Pode te. matar os maridos, okokoboma na yo pode mibali matar homens, me biso mas nós tokozala 7 personnes vamos se unir 7 pessoas. tosimbi mobali moko Vamos segurar um homem. bana biso somente. toza na mbongo na Em biso casa nós temos nosso dinheiro. kolia ya biso moko E vamos kolata ya sustentar biso nós moko próprios. Vamos comprar yo roupa nós próprios. couvrir biso Mas sonho tu somente para nos cobrir somente a vergonha. ya solo couverture Será que soki nzambe apinir a yo cobertura se Deus te punir?
esika kosimbela eza te Aonde? Não tem mais aonde se eza mudar. eloko akolukela Será solution que é assunto de programa de solução? mobali toza na mbongo na biso Ah, não. kutu nga natekaka yokanisi eza problème nga nasombaka eza problème Eu ando comprar, não tem balobi nada. balobi couverture Disseram que a cobertura, mutu akoko couvrir muninga te ninguém não pode cobrir outra pessoa. soki nzambe apinir yo Se Deus te punir, koluka te não procura. soki nasali boye na kozala Se eu fazer couvert assim, você- nuka na vie Você coberta, não. nzambe apinir yo O Deus mpo puniu bilamba elongwe porque roupa eloko já adefanda saiu. yo kosala te Coisa osali que ele yango defendeu pra você oli não ozonga fazer. epai ya nzambe Fizeste no yo lugar de regressar a yo Deus. olobi te tokozwa mobali moko Falaste, vamos pegar somente 7 personnes. marido, kolia ya homem, biso moko 7 pessoas. omela ya biso Vamos moko sustentar nós próprios. couvrir biso Vamos comer nós soni próprios. combien Vamos cobrir somente a vergonha. nzambe abeta bino Quanto que já nzambe abeta yo Deus te oli deu, ozonga epai ya no nzambe lugar de yo regressar olobi a te Deus, nazosala eloko ekouvrir você vai dizer, ngai não, estou a fazer algo que vai me cobrir. toza na mbongo na biso Temos nosso dinheiro, toza na mapa na biso temos nossos pães. yo couvrir biso soni Para tu nos cobrir só, tá vendo vergonha. yo tia confiance na mutu Você vai acouvrir colocar soni confiança ao homem oyo que te alatisa yo eza que te nzambe revestiu é Deus. oyo alongwe na présence eza yo Que se afastou na presença ye és tu. moninga ozokende acouvrir ye aza na Agora nini outro você está a se dirigir para ele te cobrir. Ye O que pe ele aza na tem? soni. Ele também tem seu vergonha. acouvrir yo Para te cobrir, 2 Samuel segundo Samuel, yoka différence houve a ya diferença baconvertir das coberturas. 2 Samuel 7 Segundo Samuel 7, verset 9 versículo 9. nazokomisa nkombo na yo monene lokola bato minene baza na se na moya Vou tornar teu nome grande como homens grandes que estão mobele aqui na terra. nzambe akoki kocouvrir yo Somente Deus pode te akomisa yo cobrir. mutu Para te tornar akomisa yo alguém, eloko para te tornar algo. mutu moko te Ninguém. bagrand ya se ya moi awa grande daqui, ezanga baixo mutu sol. nakomisa Eu bango que lhe tornei. yo mpe Tu nakokomisa yo também vou te tornar. awa bazoloba te kende epai ya mutu akomisa o grand Aqui não estão a falar para alguém, não uma pessoa, para te tornar grande, não. bacouvrir biso Para nos cobrir. toza na mbongo na Temos biso nosso dinheiro. toza na mapa na Temos biso nossos pães. me soki tozwi nkombo oza Mas mwasi ya somente se pelo menos o nome. mutu aza na fiere mpo naza mwasi ya yango nde couverture E que é a cobertura. me baoyo ozoyoka wana Mas só kasi você está a ouvir que bato ya liboso nzambe as akrea primeiras pessoas que Deus criou, na image mpe com a ressemblance sua na ye imagem, a sua semelhança. basakani na nzambe baza libanda Brincaram com Deus, me ficaram souffle baza fora, nango mas tem fome nani de vida. mosusu aza na pouvoir ya kocouvrir moninga soki Quem nzambe mais alongoli ye que tem bilamba poder de cobrir o outro, Nani? senão Deus? mpo nzambe alobi eza Porque ngai Deus diz somente nakomisa bato oyo ozoyoka bato ya minene Torna eza essas ngai pessoas grandes nakuvraka eu costumo cobrir. yo mpe na kocouvrir Tu também yo vou te cobrir. me soki bilamba elongwe Mas se não tem mais oli okende epa mutu oyo akouvra yo de se dirigir à pessoa que te cobriu. yo bana koluka mutu mosusu Você quando está procurando outra pessoa, mutu yango aza nango aquela pessoa oyo será que akocouvrir tem yo para te cobrir. oyo akozala nango yango akopesa yo Que ele vai ter, ele vai te dar. bino boyoka te Vocês não ouviram? bapaster abana osala na kaleson O pastor miracle asalaka bato oyo bazokopere na ye A pessoa estava colaborar com ele. papa ndenge nini kasi nga nazotravaille na ye olakisaka te ndenge ya Mas miracle como? Não está a trabalhar contigo. mwana Como? travaille ndenge oze papa lakisa yo mpe olingi Quem? azwi kuweka apesi Pegou ye boxa, deu Balobi ndenge. no seu colaborador. ndenge kuweka ekoti na nzoto Conforme Cueca entrou no ndenge ya miracle okosala e conforme a milagre ndenge vai fazer. okosakana na basi E nyonso na conforme você eglise aprendeu todas as mulheres na igreja. nalingi nasala lokola tata Eu queria fazer como o pai. basalaka lokola tata Será a não fazer como o pai? yo oyebi papa asalaka ndenge Você sabe nini o que o pai anda a fazer? beni wana oyo bozoyoka wana O Beni você está a ouvir. beni aloba na biso boye O Beni já nos fala assim. alobi ngai natravaille na paster moko natravaille na bapaster baeglise na koti Ele disse, eu trabalhei com os pastores, então... em várias paster moko igrejas. tozala na ye soki akei lobi azongi chemise mosusu Havia um pastor ndenge nini que ele okendaki na saía, chemise hoje, oyo amanhã ozongi na não vai voltar mosusu com outro tipo de camisa. alobi yo zala Como? mosantu e Usaste essa camisa, tá voltando com outra aza na camisa. bato na Ele ye disse, kuna aza na você bato na ye fica ayeze somente yo santo. fika mosantu yo mpe zwaka Você basi fica abi santo. mama nde esika na ye ekolaki Disse, é ndumba aonde que aprender a prostituição. sikobenga ye na Agora telefone ele alo chama agora no telefone telefone, alô, couverture cobertura. soki bilamba elongwe yo Se a roupa já se afastou de ti,
Ezana muto ya couvrir yo honneur. Tem alguém que te cobriu com a honra. Yo okima yete. Não pode fugir. Yezo luka yo. Ele lá na tua procura. Ayebi ko zali susu te ne sika wana. Ele sabe que você não está mais no local. Elo ko sala eza okima yete. O que você vai fazer nem para lhe fugir novamente? Yo zo kanisa na ke ya ko luka ngai. Você pensar que Ezana msusu baluka kate. a pessoa que não lhe procura. Baluka kate. A pessoa que não lhe procura. Kende. Vai para sempre. Baluka kate. Não lhe procura. Kozela kate sing na ke iba ko luka Não ngai. procura se eu ir embora, vai me seguir, vai me procurar. Kona bati ya msala bazamuke. Só do que eu tenho um pouco. So na ke ya ko kemba. Se eu ir, ele vai sofrer. Kende ko kemba yo mo. Vai lá sofrer na sua vida, vai. Na kuta ata na igreja. Batu ya português na zoka bango tongo. Eu até Ai, Alex Yaka. a pessoa de português, eles Olobi eloko, ya lobi eloko msusu. Fala algo, Toke fala yi. outra coisa. Vamos. Yo lobi eloko msusu. Toke Você yi. fala outra coisa, ele vai... Osakani Katia oza outra Katia coisa. Yaka. Vamos. Yo zoloba mungongo Brincar. likolo ye. Katia, vem. Yo, você yo, falar Katia. com a voz Matisa alta, mungongo, ela yo. já pôs baixo. Yo. Depois, vem. Lucia Yaka nani? Ah, Lúcia Lucia vem. ye. Lúcia vem. Oh, so yo lobi eloko na français, Lucia zo yoka te. Lucia yo pe zonga msusu, yo pe msusu zonga. Volta ainda lá. Po wana Nicolas koloba. So ngai português te, so português te mama ko travailler na nani. Mama vai trabalhar mais com quem? Nico que não trabalha na Nicolas, português na. vai trabalhar com teu português, vai lá. Yo okima te okene bata ma ponzamba kolanda bongo okanyisi. Você não foge. Po na igreja ya biso tozala na bato mibale. Porque nós na igreja temos Misato. pessoas. Bem-vindo. O bem-vindo Ya Maria. da Maria, Sagesse. a irmã Sabedoria, Na Nico. e o irmão Nicolau. Misato. 3 pessoas. Siko tangu bakima kangai. Quando ela não me fugir, Siko mama ko trabalha ndeni. agora como a mamãe vai trabalhar? Zamba yibi sen kende. Deus disse, vai. Sala Alex boy. Você vai ser Alex. Ako bana ko sala na yo. Começar a trabalhar contigo. Dudu alobi Dudu po disse, nzambe kaka. somente Aye Deus. kala te ayebi português te mwana mobile Venha kaka. pouco, mas ele não está falando português somente como rapaz. Soki okimi. Se tu fugir, Epa nzamba ko sunga a Deus yo. vai te ajudar. Oh, amen. Oh, amen. So kimia osunga yo sala nini? Se você fugir, vai te ajudar a fazer como? Otindiga yo. Ako sunga yo otindiga Vai te yo. ajudar a te impressionar. Ngai jete. Eu não brinco. Na bato oyo basalaka msala wana oza oblige. Okosala okosala te. Eh mama yo mokosala. Mama faz sozinho, vou trabalhar sozinho. Na bato nyonso na lokoti yo Marlene lega na programme. Lega na moderação. Vem na moderação, vem na Ah mama. Ah, mamãe. Yo, bijou, motomboki. Kende na moderação. Você vai lá na moderação. Ah mama, Eh, lelo mama. te. Hoje não. Eme, toke na moderação. Eme, vai na moderação. Bato nyonso na tiaka bango. Todo mundo ali. Soki oseki turu wana koyebisa mata lisusu. Se tu começar Mata a sorrir lisusu. aí, Me yo, outro dia eu vou te falar. oyo ozokima, Sobe mais. Mas Nzamba tenta kosunga fugir. yo. Deus vai te ajudar ou te retrouver no ocean. e vai te chegar até no oceano. Awa okuta fiscal atele mesmo tu moko te akoleka, me yo komi deja na ocean. Você vai encontrar fiscal aí, ninguém vai passar aqui. Te olongwe deja na nzela. Passaste no caminho. Okomi na mai. Chegaste lá no Olingi mar. ozonga. Vai Fiscal regressar. alobi mutu moko te akoleka lisusu Fiscal vai awa. dizer ninguém passa. Na mai pont eza te. Lá não tem Awa koleka te. Aqui também não vai passar. Babandi na butu. Os bandidos também de Omoi noite. na mazamba wana. Tá vendo aquele Babandi bazalaka po bazwa bilamba ya bato oyo Ela bakitisaka wana. bandido para recolher roupa deles. Etali yo eh. Tem a ver contigo. Tozokende. Estamos avançando. Tozokende. Ete nzamba couvra na ye yo. Que Deus te cobriu. Me osali masumu. Mas cometeste Oyebaka te pecados. oza bolumbu. Você não tinha Tango osali eloko conhecimento osala nde okomprendre Quando nazaka na fizeste, famille nini. eu descobri só que família. Toza bato ya pasi nzoka. Sofredores afinal. Oh, amen. Amém. Tango mosusu bana na yo bayebaka te boza bato ya pasi. Talvez teus filhos Eza tenham nzambe conhecimento mtu que você akouvra sabe, yo. que é o Sakana na yo sofredor, oyeba somente eta ya famille na o yo. Deus que te cobriu. Se tu brincar, vai voltar na sua família. Oyeba ko? Esaïe 4, verset 4. Isaías 4. Oh, amém. É verdade, é, mamãe? Bom, moninga.
bosepelaka nanga mpo nazosala msala Você se alegra com mpo naza na eloko ya nzambe eu te me na bomoto boye Mas fisicamente soki assim, msala humanamente, te se não é o trabalho, elakisi defo oyo elingi ezala manifeste significa essa me awa mutu moko te amonaka naza na defo soki na présente Mas te aqui, se não apresentar, alguém não vai notar que omoni kaka mutu moko alati kitoko sabe, uma pessoa vestiu bem, me loboko otali te mas o manto não eza veste. couverture É uma cobertura. oh eza couverture É uma cobertura. Esaïe 4 Isaías 4, verset 4 versículo 4. après que le Seigneur ait lavé les ordures des filles de Sion, les ait purifié Jérusalem. Tango po olata couverture. Para tu, Koluka mibali te balatisa yo kombo. você te tapar, Koluka mutu te alatisa yo kombo. Balobi soki nzamba asukoli buzoba oyo ya yo oza se nango. Deus lavar aquele Elakisi wana ozokima obi ozopusana. significa aí você já Tango nzamba azoya yo ozokima obi ozopusana ye. quando Deus aproxima, Soki opusana nzamba azoya yo otelemi esika oza wana. Nzambe ekutela ngai yawe. Asukoli yo. Apurifie Jérusalem. te purificou. A purifier. Il y aura un abri pour donner de l'ombre. Nde akopesa lipata. E daí que ele dará a Opesa malili. nuvem que dá Après osukola a yo. sombra. Depois de te... Mais soki ozokimaka kaka. Mas se você fugir, Esi também, ozokimela. aonde você está fugindo, Bolumbu na yo komonana. sua nudez vai ser vista. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Nzambe wana. Aquele Soki asukoli yo. te lavar, Après kosala mabe. Depois de Otelemi começar a wana. fazer mal, Obandi koyoka. começar a Obandi ouvir, kotosa começar a ye. obedecer. Balobi nde akotinda lipata. Aonde Ekozipa a nuvem mpo moi pra te ya cobrir, makasi wana porque ezwa yo aquele te sol atacante que é o mpo ntango oza na couverture te moi atingir. nyonso na nzoto na yo Quando você não tem a cobertura, todo o sol no seu corpo. fiscal okitisi boye fiscal Você vai akomi depositar que fiscal vai chegar. maladi eleka te A doença não pode accident passar. eleka te Acidente não pode passar. baproblème eleka te Problema não pode passar. moi nyonso ebetaka yo O sol kaka te atinge mesmo no teu corpo, te ataca mesmo. baninga balobi angola Outros ezobriliare disseram que Angola yo olobi tá nazozonga na brilhando. Você ngai dizer não, estou a voltar. awa angola ezosimba lisu te Aqui nini Angola ezosimba te vai ser- moi que ezobeta precisa dar nde certo, yo o sol que está te atacando. il faut kino nzambe asukola yo Significa até kino que nzambe Deus vai te apurifie yo purificar. bongo malili ezwa Daí yo que a sombra vai te atingir. ye mutu atindaka É malili ele que manda a sombra. pour servir de refuge et d'asile contre les orages, l'orage et la pluie ye nde akotinda malili É ele que manda a sombra. lokola ekimelo na yo Como só aposenta mpo na mbula onde você mpe pode babiloko fugir, nyonso se oyo aposentar, ekomplikaka na através vie do frio, banzube outras coisas que banzube complicam na vida, bangungi bicos, moi makasi mosquitos, ye soki apurifie yo ardente. nde Se ele atindi te purificar, eloko ele ekocouvrir manda yo algo para te contre cobrir biloko enyokolaka contra as coisas que... me oyo akimelaki epai mobali Mas que ele mandou no homem, basi 7 mobali moko 7 mulheres, um homem. kino moi ya lelo soni yango esilaka yo Até te hoje, aquela vergonha não te acaba. mobali apesi masanga te O homem, o marido não dá vida. essentiel tovanda na biso Mais soni esila importante para nós ofinga viver ngai somente te ozokontinue na para tirar soni na vergonha yo na minha vida. Oh, awa mas balobi continua a sua abri fo vergonha. nzambe atinda yango Disse aqui. oh amen église Deus deve couverture fo nzambe asala nini Jura que Deus deve me baoyo mandar. bokotaka na libala zela Mas nakota você kaka que entra soni aí mpo no bafinga nga horário, mingi porque deixa só entrar, nani porque ela me alobi ofender, vergonha. Deixa me entrar já. abri protection eza mutu te alukaka Proteção não é o homem que procura, nzambe mutu atinda mas é Deus que costuma mandar. couvrir l'opprobre Para cobrir vergonha. basi oyo toluka mobali moko basi 7 po ezipa biso soni babenga biso basi mwasi ya mwasi ya Para nos chamar somente Bible elobi a Bíblia diz, na préoccupation na preocupação, Proverbe 5 Provérbio 5, verset 17 à 18 15 à 18 15 até 18. yo okanisi Você pensa? soki ozwi mobali ya mutu Se tu, mibali ya bato basi ya bato nde wana soni elongo eyo e daí Bible elobi bois l'eau de ta citerne mela mai ya liziba na yo moko bebe a água do teu cacimbo. sala liziba na yo Faz teu cacimbo, banda komela mai começa a beber água do teu cacimbo. liziba moko mutu moko Um cacimbo para uma pessoa.
mela mai ya liziba na yo yo Bebe timoli. água do teu cacimbo. Ozana mwasi mela mai ya liziba na yo. Mulher, Ozana bebe água do mobali teu cacimbo. mela Homem, mai ya liziba na bebe água yo. do teu cacimbo. L'eau qui sort de ton... Les eaux qui sortent de ton puits. Mai oyo ezobima na liziba na yo. Água que sai Oyo do teu ekuvraga poço, mutu. que ia cobrir Ifo pessoas, euta kaka. deve sair no teu poço. Lelo komelanga lobi Hoje komelanga vai mikolo beber, nyonso. amanhã, todos os dias. Est-ce que puis omelanga mai eza ya yo? Será que o poço você Oyo beber água ekuvraga que yo eza ya pertence, yo? que anda te cobrir até Les sources doivent-elles se répandre au dehors? Bamai, lokola basi 7 basimbi mutu moko. como 7 mulheres segurando. Balobi boyoka wapi? Disseram, você ouviu? Mai eza na liziba yeba na kosopa na libanda. Yo mtu olongolaka posa ya basi nyonso oyo mibali na bango basungaka te. Tira a vontade de todas as mulheres que o marido dele não ajuda. Yo otunaka basi ya bato. Você pergunta Ndenge nini ozalaka boy? as mulheres alheias. Ndenge nini ozalaka boy? Como você Mobali na yo antuka soki ngai mutu na Meu bala marido, yo. se foi eu por aqui que Mobali na yo azonyokola yo meu marido está te maltratando. biso toyebi kobokola basi. Eu sei cuidar das mulheres. Balobi yo kosopa mai na yo. E se você vai Mai ya liziba ekoki kosopa na jamais. Bino bato bopesaka songisongi na basi ya Mas a água bato. do poço não pode derramar. Mobali na yo asombeli yo te, mobali na yo asali te, ngai mpenza mwasi na ngai. Balobi mai na yo esengeli esopa na mokili A mobimba. minha mulher. Mwana oyo akokani na bana na yo, oyo wana akokani na bana na yo. Balobi kino mukolo nini Aqueles aí também saem dentro dos na filhos. couverture Até quando? liziba Na moko cobertura. mpona mutu moko. Um poço d'água é para uma pessoa. Boke na libanda bozozwa maladi Você bozoya na vai yango. fora, pegar a doença, trazer. Bozopesa mibali basi, mibali bazopesa basi. Marido não está dando às mulheres. Mpona nini nalingi bacouvrir Porque opprobre eu quero para cobrir somente kolia a pasi vergonha. mobali mususu ya kopesa Cobrir mbongo ya sofrimento. kotekela, Outro homem vai dar dinheiro de negócio. mususu ya kofuta Outro ndako. vai dar de pagar renda. Negosio na yo ata fiskale abotoli yango lelo na ndako oza na kapitali te, lobi oza na yango lisusu, Não tem mais ozwi dinheiro, wapi amanhã vai ter eyebani te. novamente. Aonde encontraste mais dinheiro? Não sabe aonde está dinheiro. Mwasi moko mibali 4 Uma 5 mulher, 6 4, 5 homens. bazao Estão aqui. bopesa bango azete lokola poison bomona soki bakomela yango. Azeite como veneno, za ver se vão beber azeite. Tochange azete topesa nanu lokola poison tolobi soki depuis oza na ndako ya libala oyebi mobali mosusu te yaka azete ekoma poison apres tokosanzisa yo depois bakopesa mibali mpe lokola basopaka mai. Oh, balobi amen. Oh, Dudu alobi topesa na mibali. O Dudu disse vai dar também os homens. Te papa Marga alobaka nuka. Papa Marga na naza na mwasi mususu te. Wapi papa Marga? Tani papa Marco. Wapi ye? Tani papa Marco. Abatami. Natona papa Marga yo pe. Osala Dudu lungu ozwaka basi. Mama nuka depuis naza na Dudu akosi. Yako mela poison ya zeti yako mela poison ya zeti. Ya zeti vem beber. Yaka. Veneno ya zeti vem. Toko sanzisa yo après msala. Oh, po alobaka nuka. Bopesa nga azete poison bopesa. Topesa papa. Wapi yango? Mark yaka. Marcos vem. Yako na pesa poison ya azete après to changer yango. Ekomi azete antidote yako longola poison. Azete de tirar veneno. Po alobaka nga mama nuka depuis nazana. Por que ela fala mama nuka? Yaka. Yaka na pesa poison. Vem botar veneno. Ah, bobetela ye maboko bamoni ngai te. Não me viram. Davi nzambe alobi yebisa Davi asalaki na secret. Deus disse. Oh, amém. Diga ele fez em segredo. Couverture, nazipami awa bamoni ngai te. Me tapei aqui porque não me nzambe alobi namonaki ye. Deus disse, ye mutu abomi me asaleli maboko ya. Ele matou, mas usou as mãos. Ezalaka pe, Será que existe? Babi mai ya liziba na yo tika kopanzaka mai. Disse, não espalha água do teu poço. Eza ya yo moko. É teu próprio.
tes ruisseaux doivent-elles couler sur les places publiques et la kisiyo obotaka wa ngai na sakanaka na bango te bongo te na monde ya couverture No mundo da cobertura, monde ya faveur o mundo de favores, lokola ozopanza mai bongo quando dá espalhar água assim, couverture esi elongwa yo a kala cobertura já se afastou há muito tempo. otambola kaka ndenge Já oza andar sem cobertura. qu'il soit pour toi seul mai liziba na yo ezala ya yo moko O kaka teu poço somente para et tu non próprio. pour des étrangers avec toi. Combien bato basalaka passe mwasi na ye alekisi epai oyo Quando a pessoa mobali na ye pegar, alekisi a ezalaka mulher pe passa, esse homem bakamarade pega homem, alekisi os mobali na ye esposos epai mandam camarade na ye amiga. ezalaka Troca, não se trocar. balobi batrokaka Disse não se trocar. na yo mwasi batiki yo wana A bazotrokari mulher yo também te deixaram antes de trocar. soki batrokari kangama kaka kuna esika okei Se te trocar, então fica somente lá te levaram. loba na sepeli na wana koleka yo Fala, eu me alegrei bastante com isso aqui, mais que você. ekoyebana kasi E vai ser descoberto. fais ta joie la femme de ta jeunesse esengo na yo ezala mwasi na yo ya bolenge A sua fais alegria ta que joie la seja femme de ta jeunesse que a mulher yo da kosepela na yo Você vai se alegrar. kosopa bamai partout te oluka te mibali libanda basi libanda Não procurar homem lá fora, mulher soki fora. osepeli Tu se alegrar. fais ta joie E la femme de ta jeunesse com a mulher da tua mwasi na nga oyo aza ya Essa é a minha bolenge mulher da juventude. soki osepeli na ye Se tu se alegrar, mokolo moko te bilamba ekolongwa nem yo dia a roupa vai sair. bilamba elongwaka Roupa sai na bayeye com... Porque eu me cansei dela. bilamba elongwe A roupa me soki okosepela na mwasi ya tu bolenge vai na se yo alegrar com a mulher da sua juventude okozala e bienvenu tu vai ser bem-aventurado. couverture mokolo moko te elongwa yo Couverture nem dia vai se afastar da sua vida. Esaïe 8, 23. Isaías 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Nzamba lobi boy. Deus disse assim: Soki ya solo salimbe bana jardin. se é verdade que cometeste era o pecado lá dentro do jardim, Okimi yo moko. tu fugiste próprio. Wana ezali passé. E aquele já é passado. Passé sonho nde couvrir O yo. passado Vina é yo a nyonso vergonha zona que te cobriu eza da sua sonyi vida, pasi e vergonha, minyoko angoisse sofrimento, pasi angustiado. mitungisi wana Aquele que é o sofrimento yango nde enyokoli yo é que te fez sofrer. eza passé É passado. mpo naliaki Porque eu comi. nyoka bomba akosaki O ngai serpente mais me enganou. avenir Mas o futuro selon nzambe o seu ezala Deus glorieux seja glorioso. oh amen possibilité ezali Será que há possibilidade? lobi ezalaki kolela Onde era show? ozongi epai ya nzambe Voltasse a Deus? nandimaki te Eu não pensava. possibilité eza Será que há possibilidade? nani okima nzambe ou bien ozonga epai ya nzambe Será que vai fugir Deus ou vai voltar nele? préoccupation ya nzambe ou bien ya yo mutu A preocupação é de Deus, é sua. possibilité ezali Será que há oza na loboko te possibilidade? ngulobi otelemi quand même Oh, amanhã você hoje aconchia, mas amanhã você vai levantar. nini yango epesaka gloire O que dá glória? Esaïe 9:5 Isaías 9, car un enfant nous est né mwana moko abotami filho que Esaïe 9 nosso verset meio. 5 Isaías Couverture. 9, 5, cobertura. mwana moko abotami kati na biso Menino que nasceu no aza nosso mwana meio. mobali Ele é o menino. domination Toda nyonso na dominação, mapeka na todos ye os seus ombros. bakobenga ye admirable Vai se chamar kokamwa admirável, na bato oyo bazali kolelalela Com as pessoas que estavam bato oyo sapato ya bitendi com as pessoas bango mpe bamoni que usaram lumière até os trapos, agora viram também a luz. mwana mobali wana Aquele menino, ye mutu ayaka na kokamwa ele wana que traga admirable admirável, conseiller oyo conseil bazopesa esse conselho que babengaka ye Dieu tout ele puissant chama Deus Père Todo-Poderoso, éternel Pai eterno, prince de la o paix príncipe de paz. ye mwana mobali wana É aquele homem, aquele menino. ye soki ozongi epai ya Ele, se tu nzambe regressar a Deus, bato bakamwe as pessoas vão admirar. oh amen Amém. babengi admirable E chamaram de admirável. okamwe mpe Admiras também.
apesaka conseil Ele dá ye conselho. mutu apesaka kimia Ele que dá paz. maître ya kimia eza ye O príncipe de oh paz é ele. amen ata bato oyo bazalaki agite bambula Pode ser a nyonso pessoa nakosimba agitado wapi muitos anos. Nakotelema Aonde vou wapi? ficar? Aonde vou me levantar? Vou parar aonde? ye wana É ele apesaka que kimia dá paz. achanjaka histoire Troca a história da nakofina ya liso pisca do olho. Você eza ye eza ye muda. te Ele transforma a Oh. pessoa. Será que ele? eza ngai É sou eu. yo omona Será que tu? mutu moko babengi yesu É uma pessoa que é chamada Jesus. asimbi nga na Me miso tocou nos homens. alobi kende sukola Me disse, vai te lavar. nasali ndenge Eu elobi fiz ye conforme que ele tinha me na me pedido. retrouve nasali nini ye Aonde eu enxerguei. bacouvrir ata miso na yo oyo ozalaki Para te cobrir pelo menos seus olhos que eram assim. mpo baparent baboyi na bango Porque seus parentes recusaram. o ye moko akoli etali Disse, ye ele tem idade. ndenge nini okoka korepondre eza Como tu pode ngai responder que sou possibilité eu? ezali Há possibilidade. o na mwana mobali oyo possibilité Com esse rapaz, há akuvraka possibilidade. oprobre sonia Ele costuma cobrir a vergonha. nombre 12 Número 12, verset 9 a 11 versículo 9 até 11. 9 até 16 9 até 16. kanda ya nzambe A ira do contre Senhor Miriam na Aron contra Miriam e o Arão. nzambe akei Deus foi. lipata A nuvem ese retire likolo na se bango afastou em cima dele. bongo batali na nzoto ya Marie Depois viram aquilo no corpo da Miriam. lepre lokola neige O lepra como a nuvem. bongo Aron alobi Depois Arão disse: nkolo Senhor, komemisa biso mikumba não nos ya masumu na biso te tosali na faz buzoba levar o peso dos pecados que nós cometemos na nossa burrice. buzoba Com a nossa soki burrice. oza zoba obana kosala makambo na buzoba Vamos fazer as coisas. tala na por isso. nzoto na yo koyoka ete eza lisusu Veja poso no malamu teu te corpo, vai ver que eza a pele não é lepre mais conforme era, tornou agora eza lepra. diffamation soki oza motongi Se motyoli és, mosala na yo kotyola lokola Marie na Aron costuma zombar como Miriam e Arão. nzambe akolongola lipata na ye yango nde couverture nuvem em cima de ti e chama aqui a cobertura. nzambe alongwa mpo oza mutu na munoko na yo kaka mutu wana Maria alobi Aron alobi Moïse alobi Faraon alobi na munoko na yo lipata elongwaka na munoko na yo bakombo ya bato bakombo ya bato bakombo ya bato bakombo ya bato Esaïe 50 20 21 Isaías 50 20 até 21. nzambe alobi ntango osalaka makambo wana Quando você anda a fazer essas ya kolobaka coisas, mabe mpo na bandeko na yo mwana ya mama na yo ngai nazalaka wana nayokaka eu yo costumo estar lá presente. nakangaka munoko me mokolo ezali na koreprendre yo nakotalisa yo makambo nyonso oyo osalaka lipata elongwaka couverture elongwaka Cobertura se afasta. ntango munoko na yo mikolo Quando a nyonso sua bakombo ya boca, bato todos os dias, o nome das pessoas. bato oyo batangaka bakombo ya bato baza Será que há pessoas aqui que chaque estão fois citando otangaka pessoas? bakombo ya bato na eloko oyo eza inapproprié Cada vez você anda citando eza na eloko pessoas. elongwaka eza Ou qualquer gloire coisa que não é apropriado. lipata ya nzambe soki nzambe azalaki na yo na esika wana ntango ozoloba mabe ya kolongwa na ye akei Deus vai sair. otikali ndenge oza Vai ficar com ngai nazalaka soki nafandi boye bandi omona makambo Se eu ficar assim, ngai nazalaki soki natie kaka mutu boye namoni makambo te ozalaka na nzambe ntango obanda kotonga nzambe azalaki wana akei Ele foi. akei Ele saiu. baninga bazosenga bolimbisi toza bacoupable Miriam na Aron alobi toza bacoupable tosali masumu na buzoba ndenge nini tokotonga mwana ya mama na biso Como vamos fofocar? Moïse cria à l'Éternel, je te prie, guéris-la. Il faut Moïse. Bilamba soki elongwe yo. Se roupa te saiu. Moïse alobi te ngai nazogeri. Moïse disse. Alobi te naza na elamba kolatisa yo. Ele disse que Moïse nzambe yoka mawa. Moïse disse. Baoyo baza bazoba bayebaka te eloko bazosala. Ele não sabe o que ele bikisa ye
Salva. yoka nzambe yo mutu olingaka bilamba elongwe na ntongo bazongisi na pokwa elongwe na midi bazongisi na minui yoka moïse alobi nzambe yoka mawa bikisa ye lepre oyo esila ata abanda kotonga ngai chaque fois osalaka mabe na mutu oyo nzambe akela directement ozosala yango epai nani david abomi mutu alobi mpo na nini osalinga boye awa bazotonga moïse mpo na nini botongi ye boyebi te moïse aza mosali na ndako mobimba ya ngai eza na mutu azalaka patience te makambo bolobelaka ye wana makambo bosalaka ye wana ayokaka yango me arepondaka bino te azalaka patient koleka mutu moko te na se na mokili awa na libota nyonso ya israele trop c'est trop wana nzambe azogangela bango moïse azoyoka na ye te moïse akipaka bango te nzambe aye alobi asiliki bible elobi lisanala ntango akei eza na eloko elongwe gloire elongwe moïse pardon tokotonga lisu te yo kozala te mutu oyo elamba elongwe nde bazongisi na ntongo elongwe bazongisi na pokwa yoka moninga awa moïse yebisa nzambe abikisa ye moïse alobi nzambe kolanda te eza ngai bazotonga eza yo te yoka nzambe yoka nisi bilamba nyonso ezongaka na minute yoka verset 14 si son père soki tata na ye abwakaka ye soki na elongi alingaki azala 7 jours te sujet ya koseka ye epai baninga moninga ye afingi tata na ye abwaki ye soki na elongi soni alingaki azala miso na se pendant 7 jours qu'elle soit enfermée en dehors du camp azalela wana bokende na ye akomi impire wana nzambe kolingaka te bilamba elongwe nazongisi nani kutu ayebisaka ezongaki nani ayebisaka bilamba ezongi maravile atika kolala kolingaka te mikolo nyonso osalaka badega bilamba elongwe bazongisi nzambe alobi botika ye azalela libanda ya camp soki afingaki tata na ye abwakeli ye soki na elongi alinga yoka soni te 7 jours na monde ya nzambe 7 jours toyebi te eza combien de temps depuis batia yo libanda ya camp nga naza na bandimi mibale nzambe ayebisi ngai ifo basomba ifo basimba balobi babimi hors système depuis mbula wana basali boye moko nde nzambe ayoki ye mawa toyebi te mosusu wana alobi lelo babimi hors système soki zemi ezalaki kuna elongwe soki nini wana zomi eye elongwe hors système okende kobota oza mabele ya yo naza na bango na penyele mibale nzambe lelo eza mibale babimi hors système basali boye hors système okende kozala olobi te moïse akosenga bolimbisi abi te 7 jours enfermé hors camp abi bato nyonso bakozela ye yokanisi bongo tokosala 7 jours tolinga tolongwa lelo nzambe alobi bato nyonso bakozela ye ayoka nano soni kuna ya botongi na ye mukolo bakozonga nde bokei 7 jours après bazeli ye après baye bakei verset 16 après cela le peuple est parti ntango abimi me oyoki yango yo kozelaka te miniti bilamba elongwaka yo miniti bilamba elongwaka yo nzambe akolatisanga ya solo osi olata omonaki yango nini yango ezongaki yo nini qu'est-ce qui te couvre question pergunta nini ekouvraka yo na vie na yo ndenge ozomona eza ombre ya nzambe ou bien lepre mpo miriam eza lepre atali nzoto lepre okontinue chemin te
Você não vai continuar mais amando. osali masumu eza na eloko ekuvraka Tem yo algo onde te cobrir. otambola na yo Vai andar. osala na yo Vai trabalhar. mais il faut te rassurer Mas deve ter a certeza oyo eza jubilé ya début ya année esse júbilo, princípio do ano. jubilé ebanda na novembre O júbilo começou em novembro. oyo ezali novembre Esse é novembro. elakisi année 2022 Significa ano avant 2022. oleka le 31 wana ozozela Antes de passar 30 il faut koleka nanu na mwa ya novembre lokola lelo de novembro como hoje. balobi nini ekuvraka yo Disse ndenge o que é ozomona te cobrir conforme você está vendo. soki oza couvert na nyoka Se é soki oza couvert na nyoka serpente, akokosa yo ele vai te enganar. soki akosi yo Se te enganar, akosala yo eloko vai te fazer algo. ote retrouve libanda ya Você vai te chemin encontrar fora do caminho. nini ekuvraka yo banda Que é te kokalkile cobrir? deja na Começa a mutu na calcular yo agora na sua cabeça. nini ekuvraka yo O que é te cobrir? na juge 4 No juízo 4, verset 18 versículo 18. yo ka couverture Ouve agora, escuta agora a cobertura. guerre entre Israel Guerra entre Israel na armée ya e o Sisera exército de Sisera. ake kokimela na ndako ya mutu nzoka mutu wana aza muyuda Foi fugir na casa da guerra, afinal aquela pessoa é judeu. zipanga yazwi couverture botangaka Pegou bible a cobertura na temps ya Débora no tempo de Débora. juge 4 verset Juízes 1 4, kilo na 22 até 22. nini ezipaka yo O que é te cobrir? bazoyebisa yo mutu azokima Estão bitumba perguntando te dizer que alguém está fugindo da guerra. bato ya nzambe bazolanda ye Só de Deus a nzambe akoti decidir. bitumba O Deus entrou na enemi guerra, ake kokimela na ndako ya bato oyo baza na nzambe na bango inimigo foi Pesa fugir. mai, azui Ele miliki sabe que tem apesi seu ye. Deus. Me dá água. oyebi deram kokima leite, te lhe deram leite. oyebi kokima Tu te não sabe fugir. amen eglize oyebi kokima Você te não sabe fugir. esika ozokimela Aonde você está se dirigir? eza famille ya bato oyo bazolanda yo É a família das pessoas que estão te seguindo. pesanga mai azwi Me dá miliki água. apesi ye Pegaram leite e lhe deram. zipa ngai couverture Oh, me cobre só para me também só azwi couverture apesi ye Pegaram cobertura. soki lhe deram. mutu ayawa Se alguém vem aqui, omoni mutu akoti awa sabe, será que namoni alguém mutu aqui? te loba Não vi namoni ninguém. mutu te Fala, não vi ninguém. azwi couverture Pegou cobertura. azipi ye Lhe cobriu. mwasi yango A mulher, bayebi ke mutu oyo nde sabe que essa akembisi biso pessoa que nos aye bateu muito, atelemi na porte chegou lá na porta. barake Barak, ozoluka nani tá procurando quem? Vem. me na se ya nini ye Mas aonde que o ele na se está? ya nini ye oyebi kobatama Será que sabe se esconder? ese tokobeta maboko Pode me aplaudir. major oyebi kobatama oyebi eloko te me na se ya nini Mas estás aonde? oyo azipi ye nani mwasi wana Que te tá oyo azobenga bato na ye nani Que tá chamando sua gente quem? balobi mutu wana na pongi Disse na só miliki no bapesi ye Com leite que lhe deram. Oh. ye na pongi alobi nakolamuka soki na butu Disse também Depuis que ele alala. despertar de noite. Diz que ele dormiu na likasa atia na monoko mpo bakanga ye te akufa na com a yango folha que ele meteu no Mokolo ya resurrection na likasa na monoko O dia da ressurreição com a folha na boca. baye na pongi Vieram. bazwi libende No sono. Pegaram febre. akufela na pongi kino mwa ya Ele lelo morreu no sono Esse até oyebi no dia de kobatama. hoje. Será que Deus sabe oyebi esconder? kobatama mutu ayebi kokima Será que o homem sabe fugir? embe tokei tozokende Vamos avançar, né? tozokende Vamos avançar. nakei pa mobali azipa ngai nakei Para pa me soki otanga bible mwasi wana aza moninga ya motu oyo akimi Ele, essa mulher, croyant ke aquela pessoa que baoyo fugiu. tozalaka na bango Crente bien não. Essa aqui. Ah, não. boya Viver bem, conversar napesi ye bem. miliki na zipi ye Venha. couverture Lhe deu leite. couverture confiance na couverture nani Criança na azipi yo cobertura, quem te cobriu? nani azipi yo Quem que te tapou? etali yo Oh, tem a ver contigo. jérémie 5 25 Jeremias 5, 25. biso tolala ngai nalalaka likolo ya soni vi na ngai ya soni A minha soni vida é de vergonha. Eu dormi em cima de vergonha. nous avons notre confusion comme couverture souligné Nós temos nossa... soki mutu akimi nzambe Se alguém yeba ete olalelaka na saber soni aonde anda dormir. Anda dormir lá no em cima de vergonha.
Mais confusion. Mas a confusão. Nous avons notre confusion Nós comme temos couverture. nossa confusão como Makambo nyonso osala confusion na Todas as coisas você vai confusion. fazer sempre, somente a Ozipa confusão. olali na Você soni, vai dormir com vergonha. ozipi Você couverture é ya capaz de cobertura ya da confusion. confusão. Ozwaka confusion na Somente a confusion. confusão. Nzambe bakimaka ye. Será que Deus já não lhe fugiu? Oza wapi? Estás aonde? Era kisi na moni yo. Significa eu vi-te. Yaka na yo. Venha. Yakobima na yo Vem awa. sair aqui. Ole. Já comeste? Eske mutu wangu abata Será maka. a pessoa que anda Yo se bata mi esconder. obani o respondo. Wana obata mi. A se esconder te perguntar, comeste? A responder. Será a pessoa que anda se esconder a responder? Mutu abata mi oza wapi yo. Oh, tu estás aonde? Amen. Amém. Nzambe babatama ye. Vai esconder Deus? Obatami wapi yo? Ada, oza wapi yo na batami. Bongo mungongo koyoka te ezobimela koto. Hoje você não dá conta que a voz está saindo nessa direção? Kobatama ya bana mike. Esconder das crianças. Soki obatami muninga azoluka ezoya Você noki te. esconder alguém, não está sabendo. Toza Cedo. Estás aonde? nazawa wapi? Aonde? Yesu azali nzambe, solo azali nzambe. Yesu azali nzambe nadi. Oh ya solo. Ya solo azali nzambe, ale, aleluya, Yahweh, aleluya. Aleluya na Yesu, Yesu elikana ngayemba. Aleluya, zambo yo totomboli yo. Aleluya na Yesu, Yesu elikana ngayemba, yemba oh. Oh, nalingi nde na simba yo. Solo nanganga na simba yo, Yesu e. Nalingi nde na yoka yo. Solo nanganga na yoka yo, Yesu e na yoka yo. Nalingi nde na tosa yo. Solo nanganga na tosa yo, Yesu e na tosa. Nanyako kanyi na ye, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah. Nanyako kanyi na ye, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah. Likolo ezali efandelo na yo papa, mama. Mabele ezali enyatelo na yo shilo, mama. Na yo kana sango Yesu azamo bateli, mama. Na yo kana sango Yesu azamo sikoli, mama. Na moni na miso ololenge ya nzambe yango, mama. Nzambe nanga oyanga bandi na lola, mama. Nzambe nanga oyanga mama, 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 mama. Nzambe nanga oyanga bandi na lola, mama. Nzambe nanga oyanga mama, mama. Nzambe nanga oyanga mama, mama. Amen.
nini ekuvraka yo Que coisa anda te cobrir? olalelaka soni Anda dormir com vergonha, confusion de couverture confusão é a sua cobertura. nyonso osalaka lokola ozolonga te na Tudo suki você na vai ngai fazer, tá vencer como Confusion. Eu findei aqui a confusão. oyo ozovivre confusion viver a confusão. nzambe batikaka ye te Deus não pode levar. koluka couverture mosusu Não te procura outra cobertura. bazongelaka ye kaka nzambe bazongelaka ye Deus somente só faz o quê? luka na yo bacouverture me bazongelaka Procura ye cobertura, mãe, somente. kalakala wana soki ozongaka na yo E todo tempo, se puder voltar assim. olingi olalela soni te Puder dormir de vergonha. ata na pokwa Pode ser de tarde. Luc 16:23 Lucas 16. nini ekuvraka yo O que anda te cobrir? balobi eza soni Disseram é vergonha. couverture ya baninga na yo Cobertura dos seus vizinhos, seus confusion vi nyonso eza couvert na confusion na soni confusão de vergonha. Luc 16:23 Lucas 16, 23. nini ezocouvrir yo Quem está de cobrir? dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il s'écria Père Abraham aie pitié de moi envoie Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme kufa nde ezozunga yo E a morte te rodear. couverture na yo kufa olotaka kaka na kufi naza na besoin na kufa kaka lelo na cimetière lelo na moni kufa nde ezali couverture na yo mpo makambo ezosimba te Porque as coisas não estão dar certo. nini ezosimba yo tourment O que está te segurando? tourment esi elata yo Tormento já te revestiu. mposa ya kolala ezalaka lisu Não mais te a vontade de dormir. kimia ezalaka Não te mais a paz. makambo nyonso omona yango kaka na msika Todas as coisas você não vê somente de longe. eloko otielaka motema A coisa você quer omonaka yango kaka msika não esperar, você não vê bem distante. osengaka kaka mawa Você pessoalmente. epai ya abrahama baninga bazongaka epai ya nzambe A pessoa que está a pedir a Deus. nini ezozunga yo Quem está te rodeando? souffrance Sofrimento. souffrance ya moke te Né? Sofrimento. souffrance ya cri Mas- oyo ya vrai wana Confusão, que é o sofrimento de verdade. eloko ekotinda yo oluka couverture A yango coisa vai te wana levar para você soki para a otiki cobertura. nzambe Se tu abandonar Deus, você osouffrir vai sofrer. juge 16:20 Juiz de nini ezocouvrir yo O que está te cobrir? e samson les philistins sont sur toi Oh, Sansão, os filisteus já estão aqui. soki otiki nzambe Se tu abandonar Deus, information bakopesa a yo informação que vai e te esprit dar. ya kufa ezali Ah, espírito da morte. il se réveilla Ele se okolamuka na yo je me tirerai comme les autres fois Eu vou e fazer como nakopumbwa vez passado. lokola baturu wana il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui Ele não sabia que Deus já se afastou dele. nini ezocouvrir yo bafilistin baenemi okomi na suka malamu kutu nakufa na ngai nasali boye nazolonga te nasali boye nazolonga te Não dá certo. olie gloire ekouvrir No yo lugar de glória de soki cobrir-te, obuki eloko nzambe ayebisa kosala te osali yango algo Deus te disse para não baenemi fazer. bakoenvelope yo Os inimigos vão te okoka rodear. kotan sortir te Tu não vai conseguir kufa sair. ekoenvelope A yo morte vai te rodear. abrahamu okomonela ye msika omona baninga bazwi kimia na Vai ver msika todos com a paz de longe. pene na yo kimia Mas ezalaka perto te de ti, não há paz. mosika Mas longe de ti. yo koloba naza couvert Só dizer que estou protegido. l'éternel s'est retiré de lui Aí, eterno se yango nde afastou dele. ezali découvert ofungwa melakisi Essa aqui é balukaka yo bamonaka yo te me lelo bamoni yo samson te viram hoje. soki bafilistin ozokoka kote Se os défendre filisteus, te você não está conseguindo yebisa ye te defender, couverture oyo nzambe alatisa já vê yo que o cobertor que te cobriram com Deus esi elongwe já se afastou. découvert balongoli yo Berta, yango nde egali opprobre tiraram é igual ao vergonha. yango nde egali É nudité igual à nudez. egali découvert É igual descoberta. badécouvrir yo Te descobriram. bamoni esika obatamaka Viram onde baoyo tomonaka ye te não livre essa aqui. tomoni ye Agora naza na ndeko na ngai ya mobali temos mikolo tosololi na ye mana namoni moto aye ayebisi ngai tolukaka yo toboma yo tomonaka yo te me awa tomoni nzela efungwami Aqui nós vimos caminho está aberto. moto oyo azali couvert na ombre ya tout-puissant Então a pessoa que foi Pô, protegida tambola pela selon liloba na sombra Nzambe. de Todo Poderoso. me ntango Porque anda otiki segundo a nzambe palavra de Deus.
okozala découvert yeyo boya oleme yo ozosenga liso oleme ennemi yo oza nzambe osenga oleme na ennemi oyo nyonso bokoloba na nga na kosala osambwe découvert opprobre nidité bolumbu yango wana tika nzambe apambola biso tika nzambe apambola biso prophétie préoccupation ezali devoir ya mutu ya kolite lokola obligation mpo mutu na mutu ayebi antuka naza lisusu couverte soki olite mpo ozwa couverture eloko ekozipa yo nani akoluka yango mwasi ubien mobali l'homme et la femme étaient tous nus babana koyoka soni te ntango masumu eye bango nyonso bamoni baza bolumbu prise ya connaissance prise de connaissance de son état eri liloba oyo etalisi yo eta oza nango yo koloba te eza ya basi okoloba te eza ya mibali ocomprendre quand est-ce que bilamba elongwa yo ozwi connaissance en tout cas naza lisusu te ndenge nazalaka bazo interpréter texte oyo totangi ya David wana Luc 1 35 à 36 couverture eza nini quand est-ce qu'on dit mete naza couvert l'ange dit le Saint-Esprit tolandi viendra sur toi. Okay. O Santo Espírito viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bane couverture, il faut Saint-Esprit. Il faut puissance ya Nzambe. yango nde ekouvraka mutu na lipata na ye. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente aussi a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Elle est celle qui était appelé stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Bazotalisa couverture ya vrai. Eza koluka gauche droite te. Eza kokima te. Epa mutu te. Saint-Esprit. Soki alati yo. Na nguya Nzambe. Eza la yo Maria obota ozana mobali te. Eza la Elisabeth okomi mobange. Soki ombre wana ekuvrir yo. Stérilité salinine o. Sonye salinine. A vergonha faz como? E pa Nzambe impossibilité ezali. A Deus será que há impossibilidade? Couverture pa mutu bien puissance ya Saint-Esprit. Cobertura a homem. Oyo telaki motema nani kasi kwa couvrir yo. Colocaste coração a quem para te cobrir. Pardon, soki ozana mbongo na yo bongi. Perdão, se tem teu dinheiro, a vida melhor. Soki bozana bandeko na bino bobongi. Nzambe nde kosalela bandeko. É Deus que vai. Nzambe nde kosalela mbongo. Me yo motema na mbongo te. Motema na mutu te. Não com ninguém. Balobi mwana kobotama bakobenga mwana na Nzambe. Eza différent na mwana ya David. É diferente com o filho Davi. Luc 1 verset 5. Lucas 1 versículo 5. Zacarias. Nini yango ekosalema po Saint-Esprit azala na yo? O que vais fazer para o Santo Espírito estar contigo? Luc 1. Lucas 1 verset 5. Versículo 5. Kino na 15. Até 15. Zacharie et sa femme Elisabeth étaient juste devant l'Éternel. Moi, c'est na mobile. Couverture équipée, moi, c'était équipée mobalité, équipée moto, juste liboso yanzan. Oh, amen, église. Couverture, hein? Balobi na mobile yazaki juste. Moi, c'est pas juste. Ah, bazolo bate, lokola mobile yazaki juste, moi, c'est pas comme. Balobi bongo. Homem justo, mulher também tornou. Não. Mobali juste. Homem justo. Moi si pe. Mulher também. Liboso ya nani? Diante de quem? Adana moi si na ebale.
bakomi injuste liboso ya Nzambe. Baoyo mutu na mutu azosala effort. Ngai mpe bacouvrir nga na ndenge na ngai. Po Zakari ntango bayebisi kobota mwana adute na ye. Akuti mwasi aza juste. Bake bapesi ye mwana. Ese bobeta maboko. Mobali adute age oyo. O marido duvidou. Disse nesta idade. Bakomisi ye baba. Lhe tornaram muito. Soki te koyoka ye mutu ayeki na message apesi mwasi yango bazwi mwana. É ele que trouxe a mensagem. Bakomisi ye baba. Se tornaram mudo. Bake bakuti mwasi aza juste. Quando se encontrou com a mulher que foi justo. Bayebisi ye. Disseram na mulher. Marie, Elizabeth pe aza na zemi. Oh, Maria, Elizabeth também. Zakaria komona kaka Elizabeth aboti. Likambo oyo bayebisaki ngai. Nzambe alobaki na mwana kobotama. Kombo na ye Jean. Ngai nde na duta. Seu nome vai ser João. Eu que duvidei. Mwana bapesi Jean Baptiste. Oh, nome dele é João Batista. Mwasi juste, mobali juste. Oh, mulher justo. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Bako reprocher te mutu oyo alingi azala couvert. Não vai te repreender. Bako reprocher na eloko te ofingaka, oyinaka, oza motombo. Nalingi couverture. Me masumu otiki te. Yango couverture yango ya koko na yo. Ou bien couverture balobi Saint-Esprit. Puissance ya très haut. Me olingi, nalingi ngai pe ba couvrir ngai. Nini otiki po ba couvrir. Nyonso oza nango. Début année 2022. Na monde ya jubilé eza lelo. O mundo do júbilo é hoje. Oh, amen. Olingi soni couvrir yo, continue na biloko na yo lelo. Aquele que vergonha para te cobrir, continua com as suas coisas. Mwasi juste. A mulher soki oza mwasi ya mosali biso toza basali. Se és mulher que é do servo. Awa balobi na mobali na mwasi mutu na mutu juste. Mobali arate. Justo. Mwasi oh. Si, que o marido perdeu. Mobali arate mwasi asali nini? Soki mwasi arate mobali asali nini? Se mulher perder, quem vai beneficiar? Yo Zakaria boyi bake pa Marie balobi kende Elizabeth azwi ya ye mwana. Zakaria ko yanga mtu nazwaki kombo zwaki ye ondimaki pona ni okomi baba. Eu que deram nome, assim que ouviste, o que fizeste? Convertir. Cobertura. Il faut ange apparaître. Somente um anjo deve comparecer. Ayebisa yo. Para te falar. Biso toyebisi yo kobota mwana akozala sije ya esengo ya bato nyonso kosepela akozala mutu munene akomela vinu te masanga ya makasi te ye akozongisa mitema ya bana Israele epai Nzambe na bango akotambola na esprit mpe puissance eli amema mitema ya bana ya bapapa epai ya bana rebele basagesse na juste po abongisa pona nkolo préparé pour le Seigneur un peuple bien disposé besoin ya Nzambe oyo ozala couvert ozwa mwana no akokufa lokola ya David mwana wana abana kosala msala bato nyonso bazwa na mitema eza bien disposé pona nkolo bato yango mwana yango akozala na boyebi savoir boyebi akoyeba savoir faire akoyeba kosala soki Saint-Esprit alati yo akouvrir yo okoyeba kozala okoyeba makambo okoyeba kozala okoyeba kosala soki bacouvrir yo okoyeba kotambola oh amen ata na Angola eza ndenge nini ata mobali aza ndenge nini ata mwasi aza ndenge nini ata libota ozali eza ndenge nini soki Saint-Esprit akouvrir yo na ombre na ye okoyeba kozala okoyeba kosala okoyeba makambo oh amen soki akouvrir yo na puissance na ye mpona nini okokaka te mpo yo couverture eza mutu couverture eza eloko
Couverture É a cobertura e a do Saint-Esprit Espírito Santo. é très différente É muito diferente na convoitise. com a cobiça. Saint-Esprit alati ngai yango nakomi kosala. O Santo Espírito me reviste. nalingi nasala lokola Eu diferença quero fazer ezali. como a diferença. Couverture A cobertura. mobali moko basi 7 Homem, 7 mulheres. mpo bacouvrir nga Para soni. me cobrir vergonha. Me na mutu oyo Saint-Esprit Mas para akocouvrir pessoas que vão ser cobridas pelo Espírito Santo, yoka convoitise. houve agora a cobiça. Davi E o Davi amoni mwasi ya soda na ye azosukola. Vi a esposa, mwasi wana esse soldado ya wapi ya chamava kitoko boye disse, botuna ye "Essa bakei mulher batuni bonita, mwasi vai ya perguntar, soda na yo é a te esposa bolukelanga ye. do soldado. Me procura ela, me Couverture. procura. É a cobertura. Puissance ya O poder Saint-Esprit do Espírito Santo okoyeba kozala vai saber ser. diferent na convoitise. E é diferente. nalingi da basi nyonso bazala ya ngai Eu quero que todos sejam okufa. mulheres. 1 Samuel 12, 1 14 Samuel 12, 14. balobi likambo te Disseram, zala na kobisa na yo tem a sua cobiça. me mwana oyo abotami kuna mas kokufa o filho elakisi que nascerá aí resultat vai morrer. nyonso okolukela Significa todo couverture. resultado você procurar cobertura. Directeur Diretor. soki oluki couverture nyonso okozwa resultat me mwana akobotama kuna akosala nini O filho que vai nascer yango bozoka tosala mbongo ebele não fizemos muito tempo. mbongo ebele Muito dinheiro trabalhamos. totravaye mingi Muito. oza na nini Tens que? eloko te Nada. me eloko oyo saint esprit Mas akopesa algo que vão te dar no Espírito Santo, soki eza ya moke se é uma coisa pequena, eza enveloppe na ombre ya é tout puissant. protegido pelo poder do Espírito Santo. Simba Tudo Mabele. poderoso. Segura o chão aqui. O céu é distante. Yo comparé convoitise na puissance ya Saint-Esprit te. Não compara a Convoitise cobiça na puissance ya com o Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. Eloko oyo Nzambe asali Algo que na oyo fez olingi com kosala aquilo que você quer fazer. okompare yango Não te. compara. Mwana akobota O filho kuna que vai nascer, kuna bakobota kuna bakobota lá aí vão nascer. Me aqui também hakuna vão nascer. akokufa. Mas aquele lado vai mpo morrer. aza na origine nkoni epai ya Nzambe. Porque tem origem desconhecida diante de Deus. Yeba deja eloko kolukela couverture. Saber coisa que vai te levar para você. Juge 1, 13 a 14, 15. Juízo 1, 14. Mutu moko te alobi ete Nzambe atante ngai. Que ninguém fala que Deus me tentou. Nzambe azalaka tante na mabe te. O Deus não Ye tenta mpe por atantaka mal. na ye mutu te. Ele também não tenta kolobi ninguém. ete mpo na nini Nzambe ye atia banzete na jardin mpo na nini aloba balia te. elakisi akenda kotante Adam na Eve balobi kolobaka bongo te. Nzambe atantaka mutu te. Ye mpe mabe etantaka ye te. Soki mutu aye ayebi so kosimba te. Yo koloba te ete otyelinga mutambo. Você não pode dizer porque colocar armadilha para mim. Jacques 1, verset 13 à 15. 1, 13, 15. Mais chacun est tenté Mas cada é tentado quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Tango eloko moni ezala ya ngai eloko ezala ya ngai tango ozozika mpona yango ao momento você está queimando o coração tá vendo aquela coisa nde enemi e akokota daí inimigo vai entrar. akokota yo. Ele vai te entrar. Verset 15. No versículo 15. Puis la convoitise E a kaka kobisa wana somente aquela cobiça. soki ebotami kati na yo Se aquela cobiça nasceu em egal ti, consi é igual consi oconcevoir Il va concevoir. ozofandela wana eloko wana eloko wana awa basilisa mutu wana nazokende koyiba ye ele roubar. ezali convoitise É a cobiça. ekoti ezwi Já esika entrou, achou ekobota enfante le péché E vai nascer ebota pecado. lokola fruit como um fruto. soki okonsome yango Se osali tu consumir, masumu você vai cometer pecado. produit la mort. E esse aqui, o resultado é a morte. soki osali masumu Se tu cometeu pecado, suka ya masumu eza fim do kufa pecado, o resultado é tika a morte. kokanisa soki okanisi eloko kino Não começa nakokisa a yango pensar algo, a pensar até eu vou receber aquela coisa aí. yango Vou segurar nde nas minhas mãos. couverture ya bato ya Isso masumu aqui é suka cobertura, kufa só vergonhosos. O fim deles é a morte. na mokuse Em breve, soki ote preocupe se tu te preocupar, oluka vai couverture procurar cobertura. couverture yango Cobertura é na Psaume 27 1 a 4 27, 1 até 4. nkolo O Senhor, yo ozali lumière na ngai eis a minha luz.
yo ozali lobiko na ngai És a minha salvação. nakobanga nini Não vou temer o quê? nzambe ozali soutien na ngai Senhor, és meu sustento. nakobanga nini É o que é que vou temer? yo ozali nyonso mpo na És ngai tudo para mim. eloko moko nazosenga na nzambe Há uma coisa eu estou a pedir ao Senhor na vi na na ngai minha vida. nazalela na ndako ya nzambe Para estar somente na casa do Senhor. mikolo nyonso ya Todos os bomoi na dias da ngai minha vida. mpo na contemple merveille ya Para gloire na ye contemplar a maravilha da sua glória. kino mokolo kozonga Até no seu regresso. soki tata na mama na ngai batiki Se ngai pai e mãe me abandonar, yo akovertir houve agora a cobertura. soki papa na mama na ngai babwakisi Pai e ngai mãe me abandonar, nzambe akoyamba o pai ngai vai me acolher. mpo azali nzambe alobiko na Porque ngai Ele é o Deus da minha salvação. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Ele é o sustento Si da mon minha père vida. et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera, il est le Dieu de mon O Senhor salut. vai me acolher porque Ele é Deus da minha salvação. Nzambe tokoluka ye Deus vai me procurar. après kosala masumu, Pode cometer pecados. couverture A cobertura égale é soutien. igual a sustento. Soutien. É igual a sustento. soki oluki nzambe Se procuraste a Deus, ozwi ye vai lhe achar. vi na yo A sua vida. ote preocupe mpo na ye Se preocupaste nzambe com Deus, kanisa ngai Senhor, lembra nzambe de mim. mona ngai Senhor, veja nzambe me. esala ngai Senhor, faz-me. ya libela É para sempre. nzambe akomi E soutien na yo Deus tornou seu sustento. souligne Sublinha. nzambe akozala soutien na yo Deus vai se tornar yango nde Deus couverture sustento. Isso mpo olobi ete significa nzambe akouvrir cobertura. ngai Para falar que Deus me cobriu, elakisi fois soutenir yo significa Deus te sustentar. égal avoir le pouvoir sur É igual o teu que é o poder sobre. avoir le pouvoir de otie bapoint couverture égale soutien Ou cobertura é igual sustento. ya solo nazwi verdade. couverture na ngai epai ya nzambe Eu achei nazongi que nzambe cobertura azipi a Deus, lisusu soni na poder ngai Deus cobrir novamente a elakisi minha nzambe vergonha. akomi Significa soutien ya vi na ngai ya Deus libela tornou o sustento da minha vida para sempre. avoir le pouvoir sur Oh, ter que é o sustento sobre le pouvoir de o poder de pouvoir ya surmonter ou que de é o- surmonter par o exemple poder de dominar, le ultrapassar, pouvoir sur les de démons dominar sobre sur la os demônios, malédiction sobre a maldição, sur les échecs sobre as derrotas. soki nzambe akouvrir yo Se Deus te cobriu, babiloko wana ekosila aquelas coisas vão acabar. couverture égale soutien Cobertura é igual ao sustento. nzambe ya likolo amona Que bino Deus do céu nzambe ya likolo amona bino veja-vos. nzambe lokola soutien na yo Deus como teu sustento. nzambe zipa ngai Senhor, cobre. natia motema na eloko Eu shishishishi coloquei coração na coisa xixi. me nalalelaka kaka soni Mas eu somente dou nazipaka vergonha. kaka Eu costumo confusion cobrir somente a vergonha. nzambe yokanga mawa kanga Senhor, miso tenha misericórdia de mim. Faz yebisa teu voto. nzambe Diga a Deus. nzambe ozipa bolumbu na ngai Senhor, cobriste a minha vergonha. na nkembo na A yo sua glória. me nakoma kobatama yo Mas agora eu estou com saudade de se esconder. nzoka moto akoki kobatama nzambe te Afinal, ninguém pode se esconder de Deus. nzambe oyebi ngai Porque, Senhor, tu me conheces. nzambe oyebi ngai Senhor, tu me conheces.